A história começa com um carro acidentado e alguém pergunta se devem ou não salvar a chefe. Ele está fazendo RCP, mas não tem certeza se realmente quer que ela volte à vida. Isso porque ela o fez trabalhar no regime 996. Basicamente, você trabalha das 9 horas às 21 horas, 6 dias por semana. E é por isso que ao vê-la morrer, ele se pergunta se o que aconteceu com ela é apenas karma acumulado. Ele começa a levantá-la, mas se pergunta se pelo menos ajudá-la agora poderia render. Há nele algumas boas virtudes. Ele se aproxima dos lábios doces dela quando, de repente, uma luz dourada desce dos céus e entra na mulher. O protagonista reclama que se ela morrer, ele não saberá de quem cobrar seus direitos trabalhistas. Ao mesmo tempo, ele diz que nunca imaginou que os lábios dela seriam tão macios e doces. Naquele momento, ela abre os olhos. O protagonista está corado enquanto ela pergunta se ele está procurando a morte. Uma mensagem do sistema aparece, afirmando que ele assustou com sucesso a Imperatriz e ganhou a habilidade de aparência divina, e um escudo dourado com 31 usos. O protagonista não sabe de onde vem essa voz do sistema enquanto uma perna se aproxima dele. Parecia que ele ia levar um chute, mas em vez disso está sendo torturado de forma cruel. Ele resolve a situação com jiu-jitsu, e começa a fugir dessa chefe perigosa. Ela então diz que ele terá que enfrentar a punição divina. Mas o protagonista está confuso e pergunta o que está acontecendo. Ele tenta explicar a ela que ela apenas desmaiou porque bateu a cabeça e pergunta o que ela pensa que está fazendo. Lin acha estranho que não consiga usar sua verdadeira energia. Sendo esmagado de forma cruel, nosso garoto diz que é melhor ela ir para o hospital, especialmente porque a ambulância não chegará rapidamente. Ele ainda precisava voltar ao trabalho, mas seria bom se ela pagasse um extra por tudo o que ele havia feito. No entanto, Lin está olhando para a mão, confusa, sem saber onde está, ou porque parece que toda a sua energia desapareceu. Algum tempo se passa e estamos na casa do protagonista. Ele chegava de um dia cansativo no trabalho e queria descansar. Assim que entra, encontra seu amigo gordinho em seu habitat natural e pergunta se sobrou alguma comida. No entanto, o amigo apenas pergunta se ele foi sugado pela chefe malvada. Mas de repente seu amigo parece assustado e deixa cair a lata que está segurando. O protagonista, confuso, pergunta qual é o problema. A chefe havia entrado na casa e perguntado se essa jaula era o que ele chamava de apartamento. O protagonista quer saber o que ela está fazendo ali, enquanto o amigo gordinho diz que ele deveria avisar antes de trazer uma garota. No entanto, a chefe está confusa e diz que se ele não for cuidadoso, sofrerá punição divina. O amigo também fica confuso quando, de repente, ela agarra a mão de Lu Yu e o manda vir junto. Vendo que ela está coberta de sangue com roupas rasgadas, o amigo presume que eles estão se envolvendo em alguma diversão proibida. Lá fora, nosso garoto diz a ela que, apesar de ser seu subordinado, ela não pode continuar invadindo seu tempo de descanso. No entanto, Lin diz que, com base no que ele disse, ele parece ser seu discípulo. Ela explica que é uma imperatriz do submundo que cultivou por mais de 3.000 anos para ascender ao reino dos humanos e deuses. E é por isso que ela quer saber onde eles estão, e por que não consegue usar sua energia inata. Lu Yue está confuso, perguntando-se se ela é louca. No entanto, ele também não é normal e menciona que desde o surgimento da Terra ouviu falar de alguns cultivadores, mas isso é extremamente raro, e pelo que ele sabe, os dois são apenas pessoas normais. No entanto, ela estende a mão, aparentemente tentando estrangulá-lo. Ele implora para ela se acalmar. Lin se aproxima e diz que ele não parece emitir a aura da Aliança da Justiça. Nosso garoto se distancia novamente dessa mulher louca. Mas atrás das árvores, 3 homens suspeitos estão discutindo se ela é a pessoa certa. Um deles diz que precisam ter certeza de que isso pareça um assalto. No entanto, Lin diz que notou alguém ouvindo a conversa deles e declara que eles merecem punição divina. Os 3 membros produtivos da sociedade emergem dizendo que não esperavam ser descobertos tão facilmente. Assim que nosso garoto vê energia em uma das mãos deles e se pergunta por que cultivadores querem derrubá-lo. O cara diz que é uma pena, mas o jovem viu coisas que não deveria e avança sobre ele, mandando-o para o inferno. No entanto, é quando o escudo dourado que ele havia recebido se ativa. Os homens são jogados contra a árvore e se perguntam como isso é possível. O sistema aparece novamente dizendo que por ter causado dano, ele receberá alguns pacotes de cultivo para iniciantes. Yui está confuso com essas vozes, e Lin diz que terá que ensinar seus discípulos a nunca deixar um inimigo escapar vivo, e que ela acabará com esses insetos. Ela chuta a perna para cima, fazendo o homem desaparecer, e diz que às vezes a força física é suficiente. Enquanto isso, Yui percebe que de fato recebeu o pequeno sistema. Além disso, parece conectado a essa mulher estranha à sua frente, de quem ele certamente não sentiu falta de Lin. De volta em casa, seu amigo decide deixar o apartamento para ele pela noite e ir dormir em um cybercafé, mas avisa Yui para ficar quieto para não levar bronca. O amigo diz que não consegue acreditar que Yui trouxe essa mulher para casa, e Yui está pensando a mesma coisa. Ele então a manda entrar e se sentir à vontade, e pede desculpas pela bagunça. Ela se senta, dizendo que não se importa com coisas triviais, embora seus discípulos tendam a ser rigorosos. Yui vai até a geladeira e pergunta a ela o que é essa história de ser uma imperatriz que cruzou mundos. Se isso é realmente possessão, então o que aconteceu com o corpo de Lin Mia? Ela explica que estava no meio de uma tribulação para evoluir quando foi pega em uma batalha com a Aliança da Justiça. De repente, no meio da luta, ela acabou aqui sem poder. Yui diz que ela está constantemente mencionando essa aliança e pergunta se por acaso eles são inimigos.
A Imperatriz responde que esses caras são um bando de hipócritas fingindo ser justos, mas são totalmente repugnantes. E já que querem lutar com ela, merecem ser transformados em um rio de sangue. Yui, parado perto da geladeira, pensa que essa mulher soa mais como uma terrorista. Ele então lhe dá um copo de água para beber. Ela o manda dar uma olhada em como este mundo funciona. Ele explica que em seu mundo existem coisas como magia e tecnologia extremamente avançada. A chefe observa algumas lolitas realizando magia. Ela parece impressionada com o poder até que Yui mostra a ela naves espaciais explodindo planetas. Ele a avisa para ter cuidado porque há pessoas neste mundo que poderiam destruí-la e o planeta inteiro com um estalar de dedos. Olhando para as imagens, ela pergunta se isso é realmente possível. Ele confirma que sim, dizendo que ela precisa entender que o cultivo pessoal não terá chance contra essas forças. É por isso que ela nunca deve prejudicar ninguém ou as consequências podem ser muito sérias. Ela de repente se levanta e diz que a energia em seu mundo parece muito escassa. Ela coloca a mão na testa dele e diz que a aptidão do garoto é uma das melhores que ela já encontrou. Yui suspeita que deve ser algo relacionado a esse sistema. Lin explica que se ele estivesse no mundo dela em 300 anos, ele alcançaria um reino extremamente elevado. De repente, o telefone dele toca. Ele atende enquanto pensa que tudo o que sempre quis na vida era ser um trabalhador comum e ganhar um pouco de dinheiro. Acaba sendo um de seus colegas dizendo que se os bugs não forem corrigidos até hoje à noite, ele nem precisa aparecer no escritório amanhã. Frustrado, Yui diz que não é uma inteligência artificial que não precisa de descanso. Até Lin comenta que trabalhar até tarde não é diferente de escravidão. Ela menciona que em seu mundo, uma vez um reparador de pontes fez algo semelhante, então ela o cortou em pedaços. Yui está confuso porque ela mencionou isso tão naturalmente. Ela então diz que por algo tão simples, ela foi chamada de assassina, o que não faz nenhum sentido pra ela. Virando-se com um sorriso, ela diz que não importa porque esses caras não podem derrotá-la. Yui pensa consigo mesmo que ela não parece ser uma pessoa tão má. Ele diz que ela é pelo menos uma guerreira distópica, alguém que luta pelo que é certo. Então pergunta se o telefone dela ainda está funcionando porque é essencial para a vida diária. Ela coloca a mão no bolso e pergunta se é realmente tão importante, já que não sente nada mágico nele. Ela lhe entrega o aparelho, perguntando se é isso que ele quer dizer. O protagonista diz que este telefone caro é realmente bom porque após o acidente de carro ainda está intacto. E então agarra o pulso dela, dizendo que agora ele vai mostrar como usá-lo. Ele pega a impressão digital dela, toca na tela e explica que é assim, que se desbloqueia um telefone. No entanto, Lin fica vermelha, chamando-o de pervertido que precisa ser punido. Na próxima cena, uma entrega chega para ele. A chefe pergunta por que o ar cheira tão picante. Ele a convida para comer carne com ele, e ela observa curiosamente. Ela coloca um pedaço na boca, assusta-se e diz que é muito menos perigoso do que imaginava. Ela comenta que a carne parece um sopro de dragão. Ela pergunta se as pessoas realmente comem algo assim, e ele pergunta se eles não têm nada parecido no mundo dela. Ela explica que eles usam especiarias lá, mas nada tão picante quanto isso. Ele sorri e diz que é incrível como as civilizações podem ser diferentes. Ele pega o que parece ser uma Coca-Cola e diz que, embora pareça veneno, ajudará com o sabor e é bastante saboroso. Ele toma um gole para mostrar que não é veneno, e ela bebe depois dele. No entanto, ela parece não gostar, inclinando-se para trás e dizendo que lhe deu uma sensação estranha na boca e um formigamento no estômago. Ele a avisa para ter cuidado porque se ela beber tudo de uma vez, ela vai arrotar. Aparentemente, ela arrotou. Ela diz que tem um sabor amargo e doce ao mesmo tempo, o que é muito bom. Ela imagina seus discípulos a avisando sobre veneno, mas ela responde que eles não deveriam ter medo porque esse veneno apenas temperará seu corpo. Por temperar, ela não quer dizer ficar mais forte, e os discípulos estão todos felizes. Ele pergunta se é realmente tão bom. Ela explica que estava apenas relembrando algumas boas histórias da seita. Enquanto ele está prestes a guardar a comida, ela agarra no braço dele, dizendo que ele não precisa se preocupar, porque ela desenvolverá tolerância. Yui a avisa para ter cuidado porque as toxinas podem se acumular. Animada, ela diz que uma imperatriz não pode ter medo de algo tão simples. Ela dá outra mordida, quando na próxima cena ela está afirmando que não é tão picante assim. Um tempo depois, de sua maneira peculiar, ela pergunta qual é a bebida favorita dele. Enquanto isso, ele está dizendo a ela para parar de ser teimosa. O telefone dele toca novamente e ele atende. Obviamente, outra bronca de seu chefe, perguntando por que ele ainda não corrigiu os bugs. O chefe avisa que se não estiver pronto até amanhã de manhã, ele pode muito bem nunca mais voltar. Mas Yui está confiante, já que esse cara responde à senhorita Lin. Ele olha e a vê. Mesmo que a alma não seja a mesma, o corpo é. A cena muda para o dia seguinte. Yui explica como tudo funciona no mundo. Ela responde que já entende que o elevador é uma espécie de escada que se move sozinha. O protagonista a elogia e a lembra que todos a chamarão de Chefe Lin. Ela o assegura que entende e pede para ele não se preocupar. No entanto, quando as portas do elevador se abrem, um cara loiro entra, reclamando que Xiaokiki é tão cruel. Ele se aproxima dela e diz que soube do acidente, mas está feliz em vê-la tão bem. Ele oferece a ela o café da manhã especial que preparou só para ela. Naquele momento, ela se vira para Yui e pergunta quem é essa pessoa. Ele explica que é um cara chamado Gu Shonam, seu ex-pretendente. Ele é filho do dono do prédio, e todos o acham um idiota. O cara loiro se vira para Yui e diz a ele que da próxima vez, é melhor ele deixá-la sozinha no elevador, já que alguém tão fedorento quanto ele não deveria estar perto dela. Mas ele é completamente ignorado enquanto Yui sugere que eles se apressem para o escritório. Um cara gordinho vem correndo, dizendo que é bom que a chefe finalmente tenha chegado.
Ele aconselha a demitir Yui, porque ontem ele não terminou no trabalho e só falou mal dela. Yui se inclina no ouvido de Lin e diz a ela que foi esse cara que continuou ligando pra ele no meio da noite. Lin se vira pro homem e diz que, pelo que ela sabe, quem está arruinando a reputação dela é ele. O homem, envergonhado, diz que nunca faria tal coisa e insiste que Yui deve ter mentido pra ela. Ela então diz que passou a noite inteira com Yui, então ela sabe muito bem quem está mentindo. O cara loiro está completamente confuso com essa situação. O protagonista percebe que ela acabou de jogar gasolina no fogo, mas o sistema detecta que ele choca algumas pessoas próximas e lhe concede algumas habilidades de artes marciais. A cena muda para o escritório da presidente. Yui diz a ela para não se preocupar porque passar por essa hospedagem não será difícil para ele. Assim que ele acessá-lo, ele saberá exatamente onde ela mora, e então ela poderá ir para casa. No entanto, a Imperatriz pergunta por que ele está ajudando tanto. Pelo que ela sabe, a antiga dona do corpo não era muito gentil com ele. Yui responde que ele é um bom jovem que detesta ajudar os outros, mas na realidade ele sabe que se comandar a Imperatriz, ele será basicamente um imperador. Além disso, será ótimo ver aquele cara gordinho receber o que merece. E finalmente ele não pode abandoná-la para morrer depois do que aconteceu ontem. Ela se lembra de ter sido atacada e pergunta o que é essa história de morrer. Mas Yui a ignora completamente e diz que a comida que o cara loiro trouxe é muito boa. Ele traz o prato e pergunta se ela quer mais. No entanto, ela se lembra da comida picante de ontem e diz que aquele prato vermelho deve ser muito ardente. Ela se vira para o lado, recusando-se a comê-lo. Algum tempo depois, eles saem da sala e o cara gordinho está segurando 3 baldes, perguntando se ele não foi punido o suficiente. Mas ela responde que ele já deveria estar feliz por estar vivo. Se ele reclamar mais uma vez, ganhará mais 10 horas no relógio. Shonan então se aproxima e pergunta por que Yui estava no escritório dela. Ele avisa para ter cuidado porque aquele cara é pobre, sem refinamento e fedorento. A Imperatriz o encara. Shonan pede desculpas, perguntando-se por que ela está olhando para ele daquele jeito. Yui a agradece novamente, dizendo que o café da manhã estava delicioso. Ele se afasta com a chefe, dizendo que eles têm assuntos particulares para resolver. Shonan obviamente quer saber quais são esses assuntos. Yui se lembra que precisa chocar as pessoas para ganhar bônus do sistema, enquanto Shonan pensa que Yui terá que pagar pelo que está fazendo. A cena muda para um bairro luxuoso na mansão Shanxer. Yui elogia a Imperatriz, dizendo que ela está pegando o jeito de usar um telefone. A porta se abre e ela diz que se adaptar ao novo mundo lhe é natural. Ao entrar, o protagonista comenta que a casa é tão luxuosa quanto ele esperava. Ele fala sobre os eletrodomésticos da cozinha e diz que a ensinará a usá-los mais tarde, mas ela diz que não há carne, já que nunca cozinhou na vida. Ele então mostra a ela o banheiro, e ela comenta como é estranho fazer todas as tarefas de higiene no mesmo lugar. Ele explica como usar o vaso sanitário, mostra a ela o chuveiro e ela diz que vai tomar um banho. Ela o manda buscar algumas roupas, pois tem certeza de que a antiga dona do corpo deve ter deixado algumas para trás. Assim que Yui abre o guarda-roupa, ele vê as roupas penduradas. Ele comenta que não esperava que a chefe fosse esse tipo de pessoa. Ele escolhe algumas roupas, pensando que pelo menos não precisa se preocupar se elas servirão, já que é a pessoa certa. Enquanto isso, a Imperatriz está no banho, perguntando se ele preparou tudo porque ela está prestes a pegar um resfriado. A preocupação de Yui, no entanto, é outra. Como ele vai ensiná-la a usar roupas modernas? Ele as entrega a ela e diz para ela olhar as fotos e não as vestir de forma errada. Ela retruca que ele deveria parar de reclamar porque ela não é tão burra. Apesar do design questionável, a única coisa que ela acha estranha é que esta é considerada roupa. Enquanto isso, Yui está na sala assistindo TV. Ele a chama para assistir a um documentário histórico. Ele planeja explicar tudo sobre a evolução humana e a criação das indústrias. Ela se senta ao lado dele, dizendo que está curiosa. No entanto, algum tempo se passa e ela já está dormindo. O protagonista fica irritado por ela ter dito que estava interessada, mas não durou 10 minutos. Ele vai cobri-la com um cobertor, mas ela parece sentir que algo o ataca. Vendo o cobertor rasgar, ele fica confuso, especialmente porque ela ainda está dormindo. Lentamente, Yui move uma folha de papel para perto dela, e ela a ataca novamente. Ele fica chocado que ela tenha um sistema de alerta tão aguçado mesmo dormindo. Ele decide se afastar mais, já que parece um pouco perigoso enquanto ela está dormindo. Ele se senta e começa a verificar os itens que recebeu do sistema. Então ele começa a praticar uma das técnicas de punho que obteve. O nome Punho Celestial de Del soava muito pretensioso. Ele assume algumas posturas de combate e sente, como se seu corpo estivesse queimando. Seu peito aperta e seu coração parece que vai explodir. Ela se aproxima dele e diz que se ele continuar nesse ritmo, acabará morrendo. Ela não sabe exatamente o que ele está fazendo, mas quanto melhor a técnica, mais arriscada ela é. Mesmo tendo talento, sua base é muito fraca, o que a estressa. Essencialmente, ele é muito fraco. O pobre coitado se sente esmagado. Ela diz que agora que tirou uma pequena soneca, está cheia de energia. Ele estava prestes a comentar sobre os ataques dela quando o telefone dele toca. É um dos chefes pedindo ajuda com alguns arquivos da empresa. O protagonista responde que havia levado a senhorita Lin para casa e voltaria para ajudar em breve. Ele diz a ela que tentará voltar à noite, e ela pergunta por que ele simplesmente não fica ao lado dela para ajudar com as tarefas tediosas. No entanto, ele diz que com grande poder vem grande responsabilidade, e ele precisa garantir que a empresa não caia no caos. Ele então se dirige à porta dizendo que não há razão para dificultar a vida quando ela está calma, mas ela o manda parar e se aproxima.
Ele está prestes a perguntar por que quando ela se aproxima ainda mais. Yui pergunta se isso não é um pouco inadequado. Ela dá um peteleco na testa dele e o manda esquecer e ir embora. O pobre coitado fica confuso. Antes de fechar a porta, porém, ele diz que pedirá algumas entregas para ela, mas pede para ela não assustar as pessoas. Ela reflete que agora, sem energia inata, ela não pode mais transmitir sua consciência. O protagonista trabalhou o dia todo e finalmente é hora de ir para casa. O Satama do escritório o chama de presidente e sugere pagar o jantar para todos. O garoto pergunta o que é essa história de presidente. Satama brinca que todos sabem que ele é próximo da presidente Lin. Yui diz a eles para pararem de exagerar. Ele explica a todos que ela sofreu um acidente de carro e ele apenas estava por perto e a ajudou. Se ele realmente tivesse algo com ela, não estaria preso lá fazendo hora extra. Perto dali, Xamã ouve tudo. Ele pensa que isso explica tudo. Foi apenas uma coincidência. Não há como um perdedor como ele se aproximar da senhorita Lin. De volta à mansão, se vê da presidente quando alguém pergunta por que as luzes estão apagadas. A imperatriz se vira com raiva e diz que ele terá que enfrentar as consequências. No entanto, o protagonista insistentemente coloca comida na mesa e pergunta o que há de errado. Ela congela por um segundo antes de devorar tudo, comentando que ele deveria ter trazido antes. Pouco depois, ela está mais calma e diz que comida sem tempero parece um pouco sem graça. Ele joga as sobras no lixo, murmurando que é realmente difícil entendê-la. Lin então mostra a ele o telefone dela e diz que essa coisa deve ter algo contra ela. Ela tentou pedir comida com 2 toques, então por que não funciona para ela? Ele se senta e dá uma olhada, mostrando a ela que ela precisa escanear o rosto para fazer um pagamento. Enquanto ela está mexendo no telefone, ele limpa a mesa, explicando que é assim que as transferências de dinheiro funcionam neste mundo. Enquanto arruma, ele nota algumas folhas de papel com técnicas de meditação escritas nelas. Ele pergunta a Lin se ela consegue ler esse tipo de coisa, mas a imperatriz revela que foi ela quem as escreveu. Ele fica chocado e ela comenta que, claro, ainda sabe usar papel e caneta. A técnica de meditação integra o corpo, a energia, a essência e a alma. Isso o ajudaria a ficar forte o suficiente para começar a aprender algumas técnicas. O garoto se sente envergonhado. Ele nunca imaginou que ela faria tanto por ele. No entanto, ela pisca e diz que há condições para ele aceitar o método dela. Ele tem que praticar da maneira que ela dita. Isso porque o talento natural sozinho não é suficiente. Ele terá 3 semanas para dominar o primeiro capítulo ou ele desaparecerá, porque ela não mantém pessoas preguiçosas por perto. Agora ele está tremendo e pergunta sem jeito quanto tempo geralmente leva para os discípulos dominarem isso. Ela diz que normalmente são 4 semanas, mas como ele é talentoso, não será um problema para ele. Ele começa a ler algumas páginas sobre energia e pulso. É sobre a circulação do ritmo da energia retornando à sua verdadeira natureza. Enquanto isso, ela quer uma mordida de algo doce e refrescante que está comendo. Ela diz a ele que ele deveria comer primeiro antes de praticar. Mas Yui já está cuspindo fogo azul, dizendo que sente como se seu corpo tivesse ficado mais leve. A imperatriz fica impressionada que ele dominou a primeira técnica em apenas algumas respirações. Até ele está confuso, perguntando se realmente a dominou. Mas a imperatriz, agora sentada no balcão, diz a ele que ser capaz de reunir energia prova que sim. Ela o manda respirar novamente e tentar acumular poder. O garoto parece um aspirador, puxando toda a energia do ambiente. Até ela se assusta, perguntando que tipo de monstro ele é. Por impressionar a imperatriz mais uma vez, ele recebe a habilidade de passo instantâneo. Ele começa a pensar que toda vez que ele a impressionar, as expectativas dela aumentarão, tornando tudo cada vez mais difícil. Por mais que ela fosse uma boa ovelha, há um limite para a quantidade de lã que ele pode tosar. Ela pergunta por que ele está rindo, e ele responde que não é nada. Então ele pergunta se ela tem mais alguma instrução porque ele quer voltar a praticar. Ela diz que sim e menciona que eles têm um problema muito importante. Ele pergunta o que é, e ela quer saber por que não há Coca-Cola em casa. O pobre coitado fica confuso. Mais tarde, ele diz que ensiná-la a usar aplicativos de entrega neste momento é perigoso. Mas ela já está bebendo sua Coca-Cola, dizendo que se sente incrível. Enquanto ele está saindo, ela diz que há algo mais que precisa lembrá-lo. Ele deveria ser mais cauteloso porque ela viu inúmeros prodígios caírem devido à arrogância. Ele sempre se lembrará de que há montanhas além das montanhas. Mas no meio de sua palestra, ela de repente começa a soluçar incontrolavelmente. Ela cobre a boca e diz que este corpo é estranhamente frágil. Ele sai dizendo que a avisou para não beber tão rapidamente. Ela o manda desaparecer, ou ela o aniquilará. Ele responde que ela deveria saber que se continuar bebendo isso, terá diabetes e cáries. A imperatriz pergunta se ela não deveria beber, e ele bate a porta dizendo que é melhor não. Com isso, ela relaxa dizendo que finalmente tem um pouco de paz. Mas de fora ele grita, lembrando de não esquecer que o número dele é o primeiro na lista de contatos. A imperatriz reflete que em seu mundo passado todos a temiam. Faz muito tempo que alguém não se importa tanto com ela. Yui está de volta em casa, imaginando para onde seu irmão foi. Ele decide se jogar no sofá, já que o dia foi exaustivo, e abre aquele joguinho dele. Ele verifica o chat em grupo com seus amigos, que estão falando sobre conseguir uma boa pontuação. Yui pede para jogar, mas de repente todos alegam ter dores de estômago e querem sair. Aparentemente, Yui é um daqueles jogadores que afundam o time, por isso ninguém quer jogar com ele. Mas alguém chamado Velho Maníaco, como ele estará na cidade em breve, pergunta se Yui quer comer algo amanhã. Yui aceita e fica todo animado. Ele reflete que joga com o Velho Maníaco há 3 ou 4 anos, mas nunca o conheceu pessoalmente.
Enquanto isso, em sua sala de vigilância, alguém comenta que eles desapareceram em um bairro estranho. Um careca diz que eles foram lá para investigar, mas não havia vestígios dos corpos. Outra pessoa responde para não se preocupar porque eles já encontraram uma maneira de lidar com aquela criança. No dia seguinte, Yui está mandando mensagem para sua amiga, dizendo que está esperando por ela, enquanto pensa na comida que pediu. Então alguém se aproxima. É o velho maníaco. O que está acontecendo? O jogo virou? As garotas agora estão se passando por velhos? Yui diz à jovem que a mesa já está reservada. Ele começa a pensar que ela trabalha para o bar e comenta sobre como o mercado de bebidas se tornou competitivo. Mas então ela sorri e diz que é o velho maníaco. Ela mostra o histórico de conversas deles, assustando o Yui. Sentindo-se sem jeito, ele pergunta se ela tem certeza, apontando que a voz dela soa muito diferente. A garota explica que as pessoas a acham muito ingênua e fácil de enganar, por isso ela prefere fingir ser um velho online. Ela diz que quem apresentou foi alguém chamado Ling Ji, sua irmã. Yui comenta que agora faz sentido porque ele às vezes ouvia a voz de uma mulher no microfone do velho maníaco. Sentindo-se sem jeito, ela pede para ele parar de chamá-la assim e diz que o nome dela é Xiaotu, e ela vai morar nessa cidade por um tempo. Mais tarde, ela era de um lago, ele pergunta se ela não tem medo dele, já que veio sozinha. Ela diz que ele está pensando demais porque se sente segura tendo treinado desde a infância. Ela está confiante de que poderia lidar com 3 ou 5 caras sozinha. Nosso garoto diz que entende, mas ainda não se acostumou com o fato de que sua amiga online se revelou uma garota tão bonita. Ela fica envergonhada, perguntando se ele está falando dela, e começa a bater levemente em uma parede, dizendo para ele não falar essas coisas sem pensar. No entanto, a garota é tão forte que faz a estrutura desabar. Ela corre para salvá-lo, e ele pensa que morrer assim não seria tão ruim. E com isso, ela cai bem em cima dele. Quantas costelas quebraram? 1, 2, 3, 4, 5 costelas dele. Ela se desculpa, explicando que ela tem um físico especial com força sobre-humana e ossos densos. Ela nunca imaginou que cair sobre ele causaria tanto dano. Nosso garoto prepara uma técnica e diz para ela se acalmar, garantindo que ele pode lidar com isso. Ele reflete que é bom que ele tenha praticado essas técnicas, ou ele teria morrido com certeza. Então o telefone dela vibra com uma mensagem, e ela diz que seu primeiro pedido finalmente chegou. Ela mostra a ele um aplicativo chamado Xiaoxiang e pergunta se ele está familiarizado com ele. Ele pergunta se é o aplicativo onde você pode postar missões para cultivadores e guerreiros duelarem. Após completar a missão, eles ganham a oferta, recompensa e acumulam pontos de herói. Ela confirma e diz que seu sonho final é se tornar a maior heroína de todas. Ela então mostra a ele a missão, que é derrubar alguém que roubou a namorada de outro homem. Ela mostra o telefone a ele, e ele diz que um asterisco, 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 como esse merece morrer. Mas então ela pergunta por que o alvo se parece tanto com ele. Sem hesitar e coçar, ela quase corta a cabeça dele. Ele desvia e diz para ela se acalmar, insistindo que nunca faria algo assim. Mas ela o ignora e diz que como é a primeira missão dela, ela não pode falhar, então é melhor ele parar de desviar. Ela tenta um chute, mas ele desvia e pergunta por que ela está tentando matar o amigo dela assim. Motivada, ela apenas diz para ele parar de desviar e se transformar nos pontos de herói que ela precisa. Ele desvia novamente, e ela parece intrigada com a forma como ele sempre evita os ataques dela. O protagonista pensa que em sua vida nenhuma mulher vem fácil. Mas já que ela quer fazer as coisas assim, ele não vai se conter. Ele usa o passo instantâneo para aparecer atrás dela e se prepara para usar o punho do Dao, quase a jogando para longe. Ela percebe que cometeu um erro ao tentar matar esse cara. Com isso, ela fica assustada, e ele ganha a técnica de choque da alma. Essa habilidade atordoa o oponente, fazendo obedecê-lo por um tempo. Xiaoshu diz que seu avô sempre lhe disse que a China tem muitos dragões escondidos, e agora ela vê que não há como ela derrotá-lo. Yui tenta confortá-la, dizendo para não se preocupar porque ele também treina desde a infância. Ele diz que só venceu porque a pegou desprevenida. Mas ela diz que não acredita nisso, apontando que a forma como ele desviou dos ataques dela foi estranha. Ela diz que precisará examiná-lo, e ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela começa a cutucar o corpo dele, dizendo que se ele treina desde a infância, deveria haver algumas marcas. Ela levanta a camisa dele, dizendo para ele não resistir porque ele não tem escolha. Mais tarde, ela pergunta o que está acontecendo porque ele só pratica há 3 meses. Ele admite que pensava que as habilidades que aprendeu eram especiais, mas nunca imaginou que seriam tão poderosas. Claro, sabemos que ele só pratica há 3 dias, mas ele decide não contar isso a ela. Xiaoshu diz que com tanto talento, ela mal pode esperar para ver o que o avô dela pensa dele. Yui pergunta se ela consegue descobrir quem estava tentando matá-lo e garante que ela pode confiar que ele acredita no amor verdadeiro e nunca seria desleal. Ela diz que não é possível ver diretamente quem enviou, mas ela pode tentar marcar um encontro. A cena muda para uma van estacionada na rua com alguns homens saindo. Um cara com brincos de ouro pergunta se a garota conseguiu completar a missão dela. Xiaoshu diz que sim, e ele pode fazer o que quiser com o garoto. Enquanto isso, nosso protagonista acha estranho, já que nunca viu essas pessoas antes. O homem parabeniza Xiaoshu, dizendo que ela receberá uma avaliação 5 estrelas. Naquele momento, Yui pergunta ao homem se ele cometeu um erro, já que eles nunca se encontraram. Mas o homem pergunta se Yui já o esqueceu depois de usá-lo. Então ele ordena que seus homens derrubem Yui. Mais 2 caras aparecem carregando algo suspeito. O homem com os brincos diz que hoje eles vão tirar tudo do garoto. Um deles diz que ele é bonito, então eles vão gostar de fazer o que quiserem com ele. Yui rapidamente percebe que essas pessoas estão agindo de má fé, ou estão sendo manipuladas.
Ele decide que este é o momento perfeito para usar a técnica que acabou de adquirir. Ele ativa a técnica de choque da alma, e os ordena a descobrir quem enviou a missão e lidar com eles em vez disso. Xiaoshu pergunta se ele vai apenas deixar aquelas pessoas irem. Ele responde que por enquanto é a melhor solução. No caminho para casa, ela diz que queria passar mais tempo com ele hoje, mas infelizmente está recebendo ligações e precisa ir embora. O protagonista diz que já que ela ficará na cidade por um tempo, eles podem se encontrar novamente mais tarde. Ela acena dizendo que se verão em breve. Ele observa enquanto ela é repreendida por sua irmã, imaginando o que seus outros amigos pensarão quando descobrirem que o velho maníaco é uma garota. Nesse momento, ele recebe uma ligação em seu telefone e comenta que ela finalmente aprendeu a usar o aparelho. Ele atende brincando que se ela foi sequestrada, deveria tossir 2 vezes. Mas a Imperatriz responde que usar um artefato de comunicação é fácil para ela. Ela diretamente afirma que quer que ele a acompanhe para comprar algumas roupas. No próximo quadro, eles já chegaram à loja e Yui está entregando dinheiro ao taxista pelo problema que Lin causou. Quando ele sugeriu que parassem um táxi, ela chutou um deles, dizendo que estava apenas seguindo as instruções dele. Ele suspira e diz tanto faz, então pergunta por que ela de repente quer comprar tantas roupas. Ela responde que não tem vontade de usar as roupas de outra pessoa para sempre. O balconista pergunta se ele está ali para comprar roupas para a namorada. Yui sabe que isso é uma tática de vendas para cobrar mais tarde, e esclarece que ele está ali apenas para carregar as sacolas dela. Alguns caras próximos comentam que é impossível alguém como ele estar com uma beleza como ela. A balconista traz um vestido leve dizendo que ela vai adorar, e então mostra uma jaqueta Gucci, alegando que nunca sai de moda. Ela pergunta a Yui do que a balconista está falando. Ele explica que cada roupa em seu mundo é adequada para diferentes situações. Ela acena dizendo que entende, e então pergunta se eles têm alguma roupa justa de látex. A balconista parece sem jeito e pergunta do que ela está falando. Confusa, ela olha para Yui e diz que viu no computador dele que ele sempre procura esse tipo de coisa. Envergonhado, Yui tenta explicar à balconista que ela quer dizer estilo de super-herói, algo com aparência forte. Por isso ela mencionou látex. Mas a Imperatriz disse que só pensou em usá-lo porque presumiu que era moda, já que ele sempre olhava para isso. Mas aparentemente ele não quer que ela experimente. Os curiosos por perto estão tentando descobrir a relação entre o carregador de sacolas e ela. Enquanto isso, Yui pede à balconista para trazer algo mais apropriado. Ela concorda, e a Imperatriz vai trocar. Ela volta vestindo a roupa. A balconista imediatamente a elogia, dizendo que ela está deslumbrante. A Imperatriz diz que é semelhante ao que ela costumava usar em seu mundo e pergunta a Yui o que ele acha. A balconista explica que é da coleção vintage deles. Ela comenta que queria algo mais clássico e acha que ficou perfeito. A Imperatriz se olha no espelho e decide comprá-lo. Então ela aponta para Yui, dizendo que vai escolher algo para ele também. Ele está confuso sobre o porquê. Mas na próxima cena, vemos o protagonista parecendo quase exatamente o mesmo. Nenhuma mudança importante. No entanto, a Imperatriz, que parece ficar mais confiante a cada minuto, diz a Yui que ele está bem estiloso. Ele pergunta por que ela insistiu em comprar algo para ele também. Ela explica que a família Lin enviou uma mensagem sobre um banquete em alguns dias. Ela faz o pagamento e diz que pensou que seria uma boa oportunidade para aprender mais sobre este mundo. Por isso ela o convidou para acompanhá-la aqui. Mas então a caixa diz que a conta dela não tem saldo suficiente. Yui acha isso estranho, considerando que a conta da família Lin deveria ter fundos ilimitados. Ele então se oferece para pagar por conta própria. Ele sabe que precisará viver frugalmente por 2 meses, mas sente que vale a pena. Exceto que o total chegou a 38.000 e o garoto está devastado. Mais tarde, ela está experimentando outra bebida e comenta que é sem graças, comprada a Coca-Cola. Yui diz a ela que verificou a conta dela e notou uma grande transferência para uma conta pública. Para resolver isso, eles poderiam contatar o gerente Zeng, mas ela diz que não está particularmente preocupada com dinheiro. Ele explica que dinheiro é bastante valioso e questiona se ela realmente não se importa. Ela responde que se ele está tão preocupado de agora em diante, ele vai gerenciar o dinheiro dela. Ele está confuso e pergunta como ele deveria ganhar o próprio dinheiro. É quando ela diz que todo o dinheiro que ela tem também será dele. Ele fica imediatamente exultante, considerando a riqueza dela, mas percebe que isso significa que ele pertencerá a ela a partir deste momento e nunca poderá escapar. Corado, ele diz que entende, mas acrescenta que ainda há algumas coisas a esclarecer. De repente, ela olha para o lado e comenta que aquelas pessoas desapareceram. Aparentemente, elas eram mais espertas do que ela esperava. Ele menciona que também sentiu que alguém os estava observando antes, mas pensou que era apenas sua imaginação. Ela reconhece seus instintos aguçados e diz que ele pode lidar com isso se quiser. Enquanto isso, em um beco, um homem careca pergunta com raiva por que o plano deles está sendo cancelado quando estava quase completo. Um homem de cabelo castanho diz que o garoto deveria ser eliminado porque testemunhou o acidente de carro de Lin. Mas como ela está viva, não há mais razão para matá-lo. O careca, furioso, pergunta se eles não vão vingar os 3 irmãos que perderam. O homem de óculos ao lado dele diz que essa questão será resolvida mais cedo ou mais tarde. Mais tarde, na empresa, um homem entrega alguns papéis, dizendo que a senhorita Lin fez alguns pagamentos. Assim que esses pagamentos forem reembolsados, eles terão o dinheiro. A única ressalva é que o novo contrato exige uma nova assinatura, e ele pergunta se Yui pode lidar com isso. O
O problema é que Yui não é muito bom com números. Ele se lembra que a Imperatriz disse que o dinheiro dela agora pertence a ele. Ele deseja que isso fosse verdade, pois tornaria sua vida mais fácil pelos próximos 10 anos. Ele diz ao homem para entregar os papéis. E o homem concorda, mas então ele empilha outra pilha, e depois outra, explicando que estas são para os próximos contratos. O homem gordinho se oferece para ajudar, comentando que realmente há muitos, mas Yui não quer ser enganado e decide que é melhor lidar com isso sozinho. Ele pergunta se precisa apenas comparar os pedidos no sistema. O homem confirma e sai, dizendo para ligar se precisar de ajuda. Lá fora, ele se encolheu e pergunta como foi. O homem responde que Yui não confia nele. Os dois riem estranhamente, dizendo que isso é perfeito. Se o gordinho tivesse lidado com os arquivos, ele poderia ter sido culpado por quaisquer erros. Mas agora que Yui está fazendo tudo sozinho, ele será o único responsabilizado. Especialmente porque ele não percebe que as listas em sua mesa estão todas erradas. Obviamente levará uma eternidade, e ele ainda vai estragar tudo. Shannon elogia o homem, dizendo que ele fez um ótimo trabalho virando o jogo. O gordinho comenta que como a empresa está passando por um momento difícil, se Yui cometer erros, ele será demitido com certeza. Mesmo que a presidente queira mantê-lo por perto, eles podem convocar uma reunião de acionistas, e ele será inevitavelmente expulso. O homem loiro diz que assim que eles divulgarem o vídeo explícito que gravaram de Yui, ele estará arruinado. Mas então a secretária aparece dizendo que há um grupo de pessoas que quer falar com ele. Os homens do beco chegam segurando algo perigoso nas mãos. A secretária pergunta se ele os conhece. Ele diz sim, então não há necessidade de se preocupar. E ele diz a ela para não interferir ou chamar a polícia, não importa o que aconteça. Ela o tranquiliza dizendo que guardará o segredo. Shannon se aproxima dos homens e diz para eles conversarem lá em cima. Enquanto isso, a secretária se pergunta o que eles estão planejando. Assim que a porta se fecha, houve muitos ruídos estranhos. Shannon está gritando, dizendo que não vai caber nesse espaço. A secretária pensa que ele pode estar em perigo, mas lembra que ele disse para ela não. Interromper. De repente, um gemido é ouvido do quarto, e ela comenta para si mesma que os ricos realmente sabem como se divertir. De volta a Yui, o pobre coitado está exausto. Nada está batendo, e os dados do sistema parecem errados. Ele decide recalcular, convencido de que desta vez vai funcionar. Nesse momento, o telefone dele toca. É a Imperatriz, repreendendo e exigindo saber por que ele ainda não voltou para casa com comida. Sentindo-se sem jeito, ele pergunta por que ela não pediu delivery, já que ele vai demorar um pouco. Mas ela o avisa que ele tem 1 minuto para estar na porta ou levará uma surra. A cena muda para um restaurante. A Imperatriz comenta que a comida neste mundo não é nada ruim. Yui pergunta se ela quer experimentar macarrão com intestino de porco. Ela recusa imediatamente, então ele pergunta por que ela ainda não. Dominou o aplicativo de delivery. Ou talvez ela tenha e só queria comer com ele. Do nada, ela engasga. Mas rapidamente muda sua expressão, alegando que havia muitas opções no aplicativo, e ela não conseguia decidir. Ele diz que entende, e ela se senta perguntando como foi o trabalho hoje. Ele explica que estava revisando alguns papéis financeiros, mas nada estava dando certo. Ela sugere que pode ter sido falta de foco, mas ele insiste que o gerente Zhang deve ter estragado algo. Ele sorri e diz que eles deveriam comer primeiro, já que a comida está deliciosa. De repente, um homem careca em uma mesa próxima grita que tem certeza de que isso não é intestino de porco. Yui se assusta, imaginando por que o homem não mencionou isso antes. A Imperatriz parece confusa. Yui observa enquanto o gerente do restaurante se aproxima e pergunta ao careca por que ele está gritando. O homem insiste que isso claramente não é intestino. O gerente diz para ele parar de difamar o restaurante sem provas. A Imperatriz pergunta a Yui para onde ele está indo enquanto o careca ameaça fechar o lugar. É quando Yui intervém, coloca a mão no ombro do homem e pergunta ao gerente se a afirmação do careca é verdadeira. Ele pega o encrenqueiro e avisa que precisará de compensação por gastar seu dinheiro ali. O gerente nega qualquer irregularidade, mas Yui, tentando obter uma confissão, diz que a comida estava estranha e ameaça bater no homem se ele não confessar. Finalmente, o cozinheiro admite que os intestinos são feitos de feijão fermentado. Naturalmente, todos exigem seu dinheiro de volta. Quando Yui se senta novamente, a Imperatriz comenta que em seu reino o gerente enfrentaria punição divina. Mas ela termina a refeição e diz que pelo menos o pedido dela estava bom, então eles vão deixar passar. O protagonista junta as peças, percebendo que Zhang pode estar substituindo produtos genuínos por algo barato para enganá-lo. No dia seguinte, Yui está de volta ao escritório. Zhang se aproxima e pergunta se ele terminou os documentos. Yui responde que sim e já os enviou aos investidores. De repente, Zhang exclama que esta é uma notícia terrível. Ele se desculpa, alegando que cometeu um erro. Ele esqueceu de atualizar a lista de fornecedores e usou preços antigos. Ele grita para todos ouvirem que se Yui assinou e enviou esses documentos, a empresa perderá milhões. Alguns outros funcionários se juntam, dizendo que isso impactará toda a empresa. Zhang aparece perguntando que erro Yui cometeu desta vez. No entanto, parece que Zhang teve uma noite difícil. Ele está visivelmente com dor, segurando a parte inferior das costas. Zhang pergunta se ele está bem. Nosso garoto apenas sorri, dizendo que está curioso com toda essa comoção. Zhang então diz que, por causa do erro de Yui, ninguém na empresa receberá seu bônus este mês. O resto dos funcionários fica irritado, dizendo que contavam com esse bônus. O homem loiro diz que, como Yui agora é o representante da presidente, ele terá que explicar isso a todos. Yui então revela que todos os contratos foram enviados com os preços corretos, então não há nada com que se preocupar. Xamã parece confuso com essa afirmação de sem problemas. Yui compartilha
compartilha os números, dizendo para eles darem uma olhada. Quando Zhang verifica, ele confirma que os números estão realmente corretos. Yui então aponta que o erro de Zhang quase custou o bônus de todos, então é justo que ele forneça uma explicação. Envergonhado, Zhang admite que cometeu um grande erro, mas graças ao irmão Liu, a empresa evitou uma grande perda. Xamã intervém dizendo que, embora Zhang tenha cometido um erro, nenhum dano real foi causado. É quando Yui se levanta e diz que o mestre Xamã não parece estar se sentindo muito bem. Ele coloca a mão no ombro de Xamã, o empurra para uma cadeira e diz para ele se sentar por um momento. Yui acrescenta que está mais curioso para saber porque todo o dinheiro da empresa está na conta de Xamã. Os funcionários gritam dizendo que agora faz sentido porque seus bônus estavam desaparecendo. Xamã tenta mentir, alegando que não tem ideia para onde o dinheiro foi, e que ele nem investiria nesta empresa se não fosse pela presidente Lin. Mas Yui apenas diz para ele parar de mentir. Encurralado, Xamã admite que se lembra agora. Foi Zhang quem transferiu o dinheiro da conta dele porque precisava. Ele insiste que eles só precisam conversar com Zhang para reaver o dinheiro. Yui comenta que é ótimo ver seu amigo Xamã se arrependendo de seus erros e expondo os covardes. Mas Xamã, fervendo de raiva, murmura que quer matar esse maldito. Enquanto isso, os funcionários pegam seus teclados. Yui diz a eles que sabem o que fazer. Naturalmente, o gerente é espancado com todos gritando que é por isso que ele sempre tem que fazer hora extra. Nosso garoto então recebe uma mensagem da Imperatriz, que, como de costume, Tatatsumi está faminta. É quando ele se lembra que hoje é o banquete da família Lin. A cena muda para a mansão da família Lin, onde um homem chamado Lin Wei está se preparando. Ele é o irmão que anteriormente tentou matar a Imperatriz. Uma empregada se aproxima dele, informando que os convidados chegaram. Então o protagonista e a Imperatriz aparecem. Yui comenta que o lugar é realmente um espetáculo. No entanto, ela não parece impressionada e pergunta se a família Lin não deveria ser mais proeminente. Yui diz que para ele, a festa parece muito luxuosa, mas ela retruca que não vê uma única lata de Coca-Cola por perto. Nesse momento, Wei se aproxima da Imperatriz e diz que a avó deles estava preocupada que ela não compareceria. Ela o ignora completamente. Confuso, Wei pergunta por que ela não está falando e por que está agindo tão distante de seu irmão. Yui se adianta e explica que ela não tem se sentido bem desde o acidente de carro. Wei pergunta quem ele é. O protagonista se apresenta como assistente da presidente. De repente, Wei oferece a ela uma taça de vinho e aponta que os chefes das indústrias Pan e Fixu estão por perto. Ele sugere que ela vá entretê-los. Com isso, ele sai. A Imperatriz pergunta a Yui quem é aquele homem. Ele explica que, em teoria, ele deveria ser o irmão dela, mas ele não tem certeza. O que ele sabe é que esse cara tem menos de 30 anos e já é o chefe da família Lin. A empresa que ela possui é apenas um ramo das propriedades da família. A Imperatriz diz que o lugar é chato e tem uma atmosfera que ela não gosta. Ela então olha para a taça de vinho e comenta que pelo menos parece bom. Antes que Yui pudesse impedi-la, ela bebeu tudo. Imediatamente, ela pergunta se aquilo era álcool e por que é tão forte. Yui explica que as técnicas modernas de destilação melhoraram muito, então o álcool é muito mais forte. Ela parece um pouco desanimada, desejando uma Coca-Cola. Yui acena para uma loira passando com uma bandeja e pergunta se há alguma Coca-Cola por perto. Ela diz não, porque VIPs de alto nível só bebem esse tipo de coquetel. Os dois riem, imaginando que tipo de caipira iria querer Coca-Cola em um evento como este. Um deles diz para não dizer isso. Ele pode ser alguém importante se estiver participando deste evento. Mas o outro responde que é impossível, e que ele provavelmente é apenas um garoto que a senhorita Lin trouxe. Afinal, ela já ouviu rumores de que Lin Mayok deve se casar com alguém da família Pan neste banquete. Agora Yui entende porque a Imperatriz foi convidada para isso. Ele percebe que, enquanto isso, ela foi chamada para uma mesa. Um homem de cabelo roxo diz que quanto mais alto uma mulher sobe, menos ela vale. Outro homem sentado em frente a ele diz que isso é uma coisa dura de se dizer, e sugere que ele beba em vez disso. Mas o homem de cabelo roxo pergunta se ele está errado, dizendo que uma mulher deveria se concentrar em permanecer bonita e encontrar um bom marido. O outro homem pergunta se ele tem alguém em mente. Ele responde que não está muito interessado depois de ver a 12ª esposa de seu pai fugir com o dinheiro dele. No entanto, ele menciona que seu pai ainda é forte, tem apenas 60 anos e está pronto para ter mais filhos. Ele diz à Imperatriz que sempre aconselhou seu pai que mulheres de baixa classe não valem a pena, mas alguém como ela, da família Lin, deve ter um sangue bom para alguma coisa. Ele coloca um presunto no ombro dela e pergunta o que ela acha da oferta dele. Enquanto isso, Yui está preocupado, pois sabe que todos neste evento são influentes na cidade. Mas ao ver Lin irritada, ele decide que não se importa com isso. Ele agarra-lhe o braço do idiota e o torce. O homem, em pânico, pergunta se Yui sabe quem ele é e exige ser solto. Enquanto Lin se pergunta o que ele está fazendo, Yui aproveita a chance para chocar a todos. O homem se liberta e pergunta quem é Yui e se ele perdeu a cabeça. Nosso garoto se apresenta como assistente da senhorita Lin e diz que está fazendo um favor ao homem. Mas o homem aponta para Yui e diz que se ele não se explicar direito, terá sérios problemas. Yui inventa uma história de ser médico e afirma que os nervos do pulso do homem foram danificados. O homem não é tão ingênuo, porém, e pergunta se é assim que Yui planeja jogar. Ele chama seu guarda-costas e diz para ele cuidar disso. Ele também diz a todos para observarem o que acontece quando alguém mexe com a família Pan. Yui diz a ele para parar de enrolar e entrar logo. O guarda-costas avança sobre ele, prometendo que Yui se arrependerá de suas palavras em breve. Mas Yui desvia facilmente do primeiro soco. Ele comenta que, embora as habilidades de boxe do homem não sejam refinadas, elas são suficientes para lidar com alguém assim. Com um soco no rosto, o homem cai.
Enquanto isso, o homem da família Pan diz que o guarda-costas era um cultivador de nível 3. As pessoas na mesa murmuram que alguém tão forte se destacaria em qualquer lugar na cidade de Jang. Então, quem exatamente é esse garoto? Com todos chocados, Yui ativa o sistema e recebe um remédio de rejuvenescimento. Então, um ancião da família Lin aparece e pergunta a Yui o que está acontecendo. Yui explica sobre a briga com o guarda-costas e o ancião murmura que Miyoki deve estar perdendo a cabeça. O homem da família Pan pergunta se é assim que eles tratam seus convidados. O ancião, visivelmente constrangido, pede desculpas e promete que eles resolverão. Mas o homem da família Pan simplesmente diz para esquecer qualquer aliança por casamento. Estranhamente, a Imperatriz diz a Yui que acha que ele se beneficiará de tudo isso. Yui, assustado, pergunta se ela sabe sobre o sistema. Sentindo-se constrangido, ele diz que só fez isso porque não gosta de comentários sexistas. Mas a Imperatriz não é facilmente enganada e diz que tem certeza de que há mais por trás disso. De repente, o ancião aponta para ela e exige uma explicação, acusando-a de desrespeitar a família. Ele afirma que eles nunca se importaram com suas origens humildes, a criaram com dificuldade e lhe deram tudo. Então, por que ela os está retribuindo assim? Lin se vira para Yui e pergunta quem é esse homem. Yui responde que não tem ideia, ele provavelmente é apenas um ancião qualquer da família. O homem continua gritando, dizendo que a família é proeminente, mas foi humilhada por causa dela e que ela é melhor pedir desculpas ao jovem mestre da família Pan. Yui diz a ela para manter a calma e que ele vai resolver. Mas ela o ignora e pergunta ao tio se eles realmente se consideram nobres e elegantes, porque para ela eles são apenas pessoas sem virtude que só se importam com as aparências. Pela conversa que ela ouviu, ela já havia percebido que eles só se importavam com a fama superficial e não contribuíam com nada de valor real. Ela continua sua tirada, deixando o tio sem palavras. Mas ela pergunta se disse algo inverídico. Ela acrescenta que se eles estão esperando que ela peça desculpas, devem guardar esse pedido para o caixão dela. A humilhação é tão grande que o pobre homem desmaia, batendo a cabeça no chão. O tio se levanta e diz que ela deve estar perdendo a cabeça para dizer tais coisas. Mas ela simplesmente declara que, com licença, está de saída. No entanto, o tio avisa que tudo o que lhe foi dado será tirado, e ela será expulsa da família. Nesse momento, outro homem por perto intervém, pedindo que esperem. Ele se apresenta a Yui e pergunta se pode conhecê-lo melhor. Aproximando-se de Yui, ele diz que tem habilidades notáveis e quer saber quem é seu mestre. O protagonista responde que o mundo marcial é complexo e diverso, e não é conveniente aprofundar-se nos detalhes de sua vida. Mas então Yui intervém e diz aos convidados que ter o apoio de um grupo marcial como ele seria excelente. Ele pede a Yui para se explicar, que apenas diz que não é que ele não queira, é que tecnicamente ele nunca teve um mestre formal. O melhor que ele pode dizer é que recebe alguma orientação de algumas figuras notáveis. Lin Wei acalma a todos, dizendo que hoje não é hora de discutir negócios. Ele só quer saber sobre o relacionamento de Yui com Lin Mayok. Ele explica que até agora só a viu com uma outra pessoa, mas vê-la acompanhada por um jovem tão talentoso o tranquiliza como irmão dela. Os homens por perto zombam de Lin Wei, dizendo que antes ele estava pronto para casá-la com qualquer um apenas para formar alianças. A Imperatriz diz que está cansada de toda essa conversa e que é hora de ir embora. Eles saem enquanto Yui se despede, dizendo que não vai interferir mais. De repente, uma garçonete se aproxima dizendo que o telefone de alguém está tocando. Mas Miyoki percebe algo, aponta para a garçonete e diz para ela se aproximar. Ela a manda comprar 5 caixas de Coca-Cola, não apenas para a casa dela, mas para todas as residências da família Lin. O irmão dela parece confuso, tentando descobrir o que ela está fazendo. Miyoki diz a ele para perguntar à garçonete por que ela estava cochichando sobre os convidados. Yui lembra que foi a mesma garçonete que o chamou de pobre antes, para evitar perder o favor de sua irmã, Ixiu imediatamente ordena à garçonete que traga todas as Coca-Colas, mesmo que ela tenha que ir a pé. Mais tarde, eles estão em uma barraca de comida de rua, e Yui comenta que não há nada como um lanche noturno. Segurando sua Coca-Cola, Miyoki diz que seria ainda melhor se estivesse gelada. Yui oferece a ela uma cerveja, dizendo que combina perfeitamente com a comida daqui. Ela pergunta o que é, e ele explica que é uma bebida alcoólica com diferentes sabores. Ela experimenta e diz que é bem diferente das bebidas de sua época, mas de alguma forma semelhante à Coca-Cola. No entanto, ela deixa claro que nunca trocaria Coca-Cola por isso. O protagonista começa a pensar que beber da mesma lata seria um beijo indireto e sai correndo, dizendo que vai pegar um canudo novo. Enquanto isso, ela percebe 2 homens por perto, ameaçando uma jovem. Eles dizem a ela que provavelmente não quer que seu namorado descubra sobre isso. A família dela deve muito dinheiro, mas se ela for com eles, as dívidas podem ser quitadas rapidamente. A Imperatriz observa em silêncio. A mulher protesta dizendo que não quer. Um homem a avisa que ela não tem escolha agora. Outro homem começa a empurrá-la, dizendo que serão rápidos, até que ele leva uma garrafa na boca. Ele cai no chão e pergunta quem foi. Foi a Imperatriz que pergunta se ele não estava com vontade de beber. Os homens se aproximam dizendo que a infeliz é bem ousada, mas observando-a comer. Um deles comenta que beber com ela seria realmente um bom momento. 10 segundos depois, ele está fugindo em desespero, pedindo ajuda. Todos estão espancados, e o pobre coitado está chorando que a mulher é um monstro. Mas ela pisa nele e pergunta por que ele está saindo tão cedo. Ela diz que só ia pressionar todos, os seus meridianos e drenar sua energia, ou talvez forçar seu corpo a acumular energia interna até explodir. O pobre homem está soluçando, dizendo que só quer fugir dela. Yui se aproxima e pergunta o que eles fizeram para provocá-la.
Ela responde que não foi nada sério, ela só queria dar uma lição nele. Enquanto isso, a estudante agradece por salvá-la dos agiotas. Ela explica a Yui que estava sendo ameaçada quando seu amigo interveio. O dono da loja interrompe, querendo saber quem vai pagar pelos danos. De repente, a polícia chega. Enquanto eles começam a prender os homens, eles acusam a mulher de quebrar os ossos de todos. E sabe que isso pode causar problemas e pergunta à garota se ela pode testemunhar o que acabou de lhe dizer. Mas ela sai correndo dizendo que se o fizer, sua família terá problemas. A Imperatriz diz que não há problema. Yui retruca que é fácil para ela dizer, mas todos os outros aqui a culparão. Enquanto a polícia se aproxima, ela explica que em situações como essa, tudo o que precisam fazer é dizer a verdade. Mas Yui agarra o braço dela, dizendo que isso não vai funcionar desta vez, e sai correndo, gritando que se eles ficarem terão grandes problemas. Enquanto isso, o pobre lojista fica esperando alguém pagá-lo. Mais tarde, enquanto descansa em uma ponte, Yui comenta que é bom que ele tenha praticado essas técnicas. Caso contrário, ele não teria conseguido correr toda essa distância. Ele está convencido de que ela não era a vilã nesta história, mas acha que ela precisa ser mais cautelosa. Vemos então um vislumbre do passado da Imperatriz. Yui explica que em seu mundo, falsas acusações são comumente usadas para arruinar pessoas. Rumores são sempre uma mistura de verdade e mentiras. Como ela não gosta de se explicar e tem alguma ignorância sobre o mundo, ela sempre acabará em apuros. No ritmo em que as coisas estão indo e com os problemas que ela está causando, ela se tornará a vilã deste mundo. Ela simplesmente responde que não se importa, não está muito interessada. Yui declara que de agora em diante, ele ficará de olho em cada palavra e ação que ela tomar. Se necessário, ele garantirá que ela não encontre nenhum problema. De repente, a Imperatriz se joga em Yui e pergunta se ele quer ir com ela para o mundo de onde ela veio. Corado, Yui pergunta do que ela está falando. Ela se aproxima, agarra o rosto dele e revela que o verdadeiro nome da Imperatriz é King Yin. Na próxima cena, eles estão entrando na casa de Yui. Ele percebe algo loiro no sofá e se pergunta quem é. Mas ao se aproximar, ele se assusta ao encontrar seu amigo que deixou uma boneca inflável no sofá. Ele diz a ela para esperar um momento enquanto ele arruma o espaço. Mais tarde, ela se senta e ele pergunta sobre chamá-la de King Yin. A Imperatriz explica que dentro de seu corpo há outra alma conectada à dela. Então o corpo de Lin Miao contém a alma da Imperatriz. Mas a alma da Imperatriz também está ligada à outra. Aparentemente, neste momento, a alma conectada assumiu o lugar de King Yin. Ela explica que como Lin bebeu álcool, a alma conectada conseguiu assumir o controle. Ela agarra o rosto dele e diz que se ele puder ajudar King Yin, ela lhe deverá para sempre. Ela se oferece para passar todo o conhecimento que tem para ele. Ao contrário da bruxa nativa que era a Imperatriz, ela afirma possuir imenso conhecimento. Yui ainda está confuso, tentando descobrir aonde essa lunática quer chegar com isso. Ele pergunta como pode ajudá-la. Ela diz que precisa de ajuda para remover o selo em seu ombro. Agarrando o braço dele, ela diz que vai ensiná-lo a técnica para removê-lo, ou pelo menos diminuir seus efeitos. Nosso garoto diz que está tudo bem. Ele vai tentar ajudar, mas ela não precisa se preocupar em pagá-lo de forma alguma. Ele pergunta se tudo o que precisa fazer é atingir o selo com energia, e ela diz que sim. Em vez disso, ele a atinge para ver se ela desmaia, murmurando para si mesmo que essa história de troca de corpos está saindo do controle. A cena muda para uma família Lin batendo na porta de uma casa. Uma mulher de cabelo roxo atende, dizendo que eles deveriam ter recebido a mensagem de que o mestre não apareceria esta noite. Lin Wei a tranquiliza dizendo que não tomaram muito do tempo dela, explicando que o mestre Wang chegou à cidade e eles prepararam um banquete. No entanto, eles notam que outro ancião não compareceu, e ficaram preocupados que ele pudesse ter problemas de saúde. Mas Wonen diz que o mestre está bem, e eles não precisam se preocupar. Ela fecha a porta na cara dele, deixando Lin Wei frustrado porque ele só queria entregar uma mensagem. O grupo murmura que o velho está realmente complicando suas vidas. Lin Wei os aconselha a se acalmarem, lembrando-os de que ninguém na cidade pode se opor ao mestre Wang. Ele sai, pedindo que não prejudiquem o relacionamento deles com a família Wang. A mulher reentra na casa e diz ao mestre que mandou os visitantes embora. Ele agradece, dizendo que poderia tê-los encontrado, mas preferiu passar um tempo com sua neta. Essa neta, Xiao Tu, pergunta por que ele a está tratando assim. O avô dela diz que é porque ela continuava falando sobre perder para um jovem que havia praticado muito menos do que ela. Ela pede desculpas, mas insiste que Yui é impressionante e que seu avô entenderá quando conhecer o garoto. De volta à casa de Yui, a Imperatriz comenta que nunca pensou que teria um dia como este. Yui diz que é graças ao álcool moderno. Ela percebe um hematoma na testa e pergunta o que aconteceu. Ele desvia da pergunta, dizendo que ela deve ter batido a cabeça em algum lugar acidentalmente. Ele lhe entrega algo para beber, brincando que não esperava que ela tivesse uma tolerância tão baixa. Ela explica que é porque ela experimentou poucas coisas neste corpo mortal. Enquanto ela vai beber, Yui pergunta sobre as duas personalidades e a pessoa chamada King Yin. A Imperatriz cospe a bebida e pergunta se ele realmente conheceu King Yin. Yui diz que sim e explica que a mulher se apresentou como um espírito preso em seu corpo, buscando ajuda para escapar. A Imperatriz confirma que é verdade. King Yin é um espírito que ela aprisionou em um artefato para continuar a fortalecê-lo. Yui pergunta se ela está falando sério e se pergunta como alguém rouba o espírito de outra pessoa. A Imperatriz explica que envolve descascar a pele da pessoa enquanto ela ainda está viva, extrair o fluido espinhal e usar tortura sem fim para separar a alma do corpo e selá-la em um artefato. Ela então pergunta a Yui se ele se arrepende de ter salvado a pessoa errada. Ele relaxa e diz que não, ele fez a escolha certa.
Pelo menos ao ajudá-la, ele sabe o que ela quer. Mas com Qingyin, ele não tem ideia de quais são as intenções dela. A Imperatriz diz que ele tomou uma decisão sábia porque se Qingyin tivesse despertado, ela o teria matado. Yui se pergunta do que ela está falando e por que ele sente que ela o está enganando. Agora ela reclama de dor no ombro e Yui, sempre oportunista, oferece-se para fazer uma massagem nela. Mas então seu amigo Wu entra, vê os dois e acusa Yui de mentir sobre trabalhar até tarde quando ele está claramente em casa. Wu percebe que Yui trouxe a Imperatriz e imediatamente diz que vai embora para que eles possam ter o lugar só para eles. No entanto, ele agarra Yui antes de sair, perguntando se ele está fazendo coisas de adulto na frente da boneca no sofá. Yui o empurra dizendo para ele parar de deixar. A boneca inflável jogada por aí. A Imperatriz, enquanto isso, está comendo calmamente a comida que Wu trouxe. Wu pergunta se ela é realmente a chefe de Yui. Quando Yui confirma, Wu começa a oferecer-lhe coisas com entusiasmo. Ele mexe em uma gaveta e pede para ela esperar um momento. Tirando uma sacola suspeita, ele diz que contém alguns doces que ele comprou há 3 dias e quer dar a ela. Yui pergunta por que Wu escondeu os doces dentro de uma meia suja. A Imperatriz os observa discutir, dizendo que parece estranhamente familiar. Mais tarde, Wu está de joelhos, implorando a Yui, dizendo que quer ir a um famoso show de celebridades amanhã. O problema é que os ingressos estavam esgotados, mas Wu sabia que ela trabalhava para a corporação Lin. Yui diz a ele para parar de seguir essas celebridades da internet, lembrando da última vez que ele estourou o cartão de crédito. Mas Wu responde que Yui nunca entenderá o que é o verdadeiro amor. Ele afirma que a apoia sem esperar nada em troca. Yui apenas responde que conhece muito bem seu amigo. Wu então mostra uma foto da artista e promete não se preocupar, e garantirá que Wu consiga um ingresso. Algum tempo depois, a Imperatriz está escrevendo alguns talismãs. Wu pergunta se ela é louca, e Yui explica casualmente que ela foi às Montanhas Longo e gosta de fazer isso. Miu lhe se entrega a um e diz para ele injetar energia verdadeira nele. Mas Yui, sendo cauteloso, quer saber o que isso faz primeiro. Ela explica que é algo simples para ajudá-lo a reunir mais energia. Como ele está prestes a avançar, poderia ser muito útil. Ele pergunta se os céus o punirão por usá-lo, e ela responde que ele está longe de ser importante o suficiente para atrair esse tipo de atenção. Ela então se levanta e diz que também vai cultivar, pois não pode se dar ao luxo de perder tempo. Yui pensa que esta é a chance perfeita de ir ver a celebridade da internet com seu amigo. No dia seguinte, o evento está acontecendo. Dong, do trabalho, o bode expiatório óbvio, foi quem conseguiu os ingressos para Yui. Ele os entrega e sai, dizendo a Yui para se divertir. Wu o agradece, chamando-o de verdadeiro irmão. No local do evento, Yui pergunta sobre o que é. Wu explica que é para promover a agricultura urbana por um dia, mas ele rapidamente acrescenta que o evento em si não importa. O que importa é o que está no palco. A celebridade agradece a todos por tanto apoio. Wu pergunta a Yui se ela não é a coisa mais fofa que ele já viu. Yui concorda, mas acrescenta que uma mulher não deve depender apenas de sua aparência. A garota ouve isso e não parece satisfeita. Então outro homem sobe ao palco e ela diz que devem apoiar todos os vendedores e construir uma cidade melhor juntos. Ela tira a sandália e caminha em direção ao homem como se planejasse algo sinistro, dizendo que aqueles que não ouvem conselhos merecem punição. Wu naturalmente começa a gritar que também quer ser punido. O homem no chão parece estar se divertindo, e Yui observa que algo está errado. De repente, o homem morde o pé dela e a garota pergunta se ele não é um ator. Yui joga Wu pra frente dizendo que vai ajudá-lo. O homem continua devorando o pé dela até que Wu se choca contra ele, mandando-o se afastar. Os dois homens trocam olhares por um segundo, antes que ambos levem um soco no rosto. A multidão avança gritando para não tocarem em Yan Yan, mas Yan Yan ignora a todos e se aproxima de Yui, agradecendo por ter ajudado a tempo. Emocionada, ela diz que se não fosse por ele, não sabe o que teria acontecido. Wu, já apaixonado, murmura que o charme dela é difícil de resistir. No entanto, as pessoas próximas notam outra pessoa segurando a mão dela e avançam, dizendo a Yui para soltá-la. Yui tenta explicar que algo está errado, mas ele também não consegue soltá-la. Yan Yan pergunta se ela é mais forte do que ele esperava, enquanto Yui se pergunta por que ela está brincando com ele. Ela finalmente solta a mão dele e diz que tem certeza de que ele consegue lidar com isso. Mas Yui não quer se envolver nessa loucura e foge. Mais tarde, ele está em um beco, exausto de fugir desses lunáticos, quando um homem de terno aparece dizendo que finalmente o encontrou. Yui pede ao homem para ser razoável, explicando que não fez nada de errado. É Yan Yan quem é louca, mas antes que ele possa terminar, o homem simplesmente corta a sua garganta. Yui pergunta quem ele é, mas o homem está mais interessado em como Yui desviou do ataque. Agora ele está convencido de que Yui está envolvido na morte do filho do velho. Yui percebe que o homem tem a mesma energia daqueles que o atacaram antes. Ele avança contra o homem usando o passo instantâneo, para ficar atrás dele e desferindo um soco que o joga contra a parede. Yui se aproxima com a mão no bolso e diz que o deixou com algumas costelas intactas porque precisa de algumas informações. De repente, Yui é quase atingido por uma orbe negra e jogado para trás. Um homem careca aparece e pergunta por que Yui é tão rápido. Outros dois aparecem atrás dele, dizendo que é melhor eliminá-los juntos e dividir a recompensa depois. Yui não tem certeza se consegue lidar com 3 oponentes ao mesmo tempo. Justo então, Wu aparece dizendo que finalmente o encontrou e o agradece, por tê-lo jogado em Yan Yan. Mas então Wu nota todos os homens o cercando e pergunta se chegou na hora errada. O homem careca responde: "Não, você chegou na hora perfeita."
Wu é quase esmagado, gritando por ajuda e perguntando o que está acontecendo. Yui acerta o homem careca, mas sabe que as coisas ficaram mais difíceis, pois agora ele tem que proteger outra pessoa. Ele diz a Wu para correr em sua direção, mas 2 outros homens aparecem, declarando que ninguém sairá vivo. De repente, uma nuvem de fumaça preenche o ar. Na confusão, um dos homens acidentalmente atinge seu aliado. Ele se desculpa e o outro diz para ter cuidado. Olhando ao redor, eles não conseguem encontrar para onde Yui e Wu foram. Yan Yan aparece de repente e resgata Yui. Um tempo depois, todos estão exaustos e Yan Yan diz que este lugar é seguro o suficiente. Ela explica que aqueles homens são da Legião Marcial, mas não ousariam persegui-los aqui. Wu está estirado no chão, murmurando que não consegue acreditar que foi salvo por sua deusa. Yui se apresenta a Yan Yan e diz que lhe deve um favor, mas ela simplesmente pede que ele não conte a ninguém sobre isso porque não quer ganhar uma reputação. Wu, agora apaixonado, se pergunta como ele pode ter pensado por um momento que ela poderia ser um demônio. De repente, Yan Yan muda sua expressão e pergunta se ele consegue ouvir isso. Yui pergunta, ouvir o quê? Ela diz, obviamente é o som do seu coração batendo. Ela explica que ele acabou de ser salvo por uma garota adorável, modesta e de bom coração que não pede nada em troca. Certamente você deve estar pensando que ela é perfeita como futura esposa. É por isso que seu coração está acelerado. Naquele momento, Yui percebe que essa garota é insana. Mais tarde no parque, Yui pergunta por que, se ela é tão habilidosa, não revidou contra o cara no palco. Ela explica que é política da empresa. Ela tem que parecer vulnerável e fraca. Essa é a única maneira de ser alguém que todos querem proteger. Yui pensa consigo mesmo que seu pobre amigo está sempre sendo enganado. Ele ignora e pergunta sobre a Legião de Artistas Marciais. Yan Yan se surpreende que ele não saiba e explica que é um grupo de assassinos que, claro, usam artes marciais. Eles são uma organização subterrânea bem conhecida, mas se ele quiser saber mais, terá que comparecer a mais eventos dela. Ela oferece um desconto se ele for. Shigen diz que lhe dará 20 de desconto se ele decidir rapidamente. Tarde demais. Yui já está de volta à cidade, percebendo que precisa ficar mais forte por causa dessa estranha legião. Ele se lembra de Miyoki mencionando que ele precisaria de um jade espiritual e decide ligar para ela. Ela diz a ele para ir a uma loja de jade, injetar energia nas pedras, e ele saberá qual é espiritual. Antes que ele pudesse dizer mais, ela diz que precisa voltar à sua prática e desliga. Yui se lembra de ter ganhado uma recompensa por chocar aqueles caras no beco. Parece ser uma técnica de penetração, embora ele não tenha ideia do que isso significa. Para testá-la, ele a usa e olha para uma mulher, percebendo que é uma técnica de penetração visual que o permite ver o esqueleto dela. Não impressionado, ele reclama que o sistema parece querer transformá-lo em um médico ortopedista. Mais tarde, a cena muda para um mercado de antiguidades. Alguns homens observam Yui injetar energia em peças de jade, purificando-as no processo. O lojista pergunta se ele tem algum tipo de fetiche por jade, já que está babando por elas. Yui pergunta o preço. O lojista elogia seu olho para a qualidade e diz que aquela peça de jade vale 2 milhões. Sem jeito, Yui responde que o jade ainda está cheio de impurezas, então ele vai procurar em outros lugares. Enquanto ele sai, ele resmunga que o cara rouba clientes mais do que um banco. De repente, Xiaotu vê Yui e pergunta o que ele está fazendo ali. Ele explica que está procurando por um amuleto de jade, e ela diz que é uma coincidência, pois eles também estão. Ela o apresenta ao avô dela, dizendo que este é o cara de quem ela falou outro dia. Yui cumprimenta o velho que se apresenta como Wang. Wang menciona que ouviu de Xiaotu sobre como Yui é forte e como ele a derrotou em uma luta. Por essa razão, ele gostaria de convidar Yui para um duelo. No entanto, Yui imediatamente quer recusar, dizendo que o velho está exagerando. Wang se desculpa, dizendo que ficou curioso e agiu de forma imprevisível. Xiaotu diz a eles que estão de saída e que podem lutar quando tiverem chance. Enquanto Yui observa o velho se afastar, Wang de repente tenta socá-lo, mas Yui está pronto. Yui pergunta se Wang não é muito velho para usar truques sujos como este. Wang Xiaotu parece alarmada, perguntando o que o avô dela está fazendo. Wang rasga a camisa enquanto seus músculos incham, dizendo que não deixará ninguém roubar a admiração de sua neta. Ele diz a Yui para se preparar, pois hoje ele experimentará a força da sabedoria. Eles se preparam brevemente antes que Wang lance uma saraivada de socos em Yui. Xiaotu implora ao avô para se acalmar, dizendo que não é tão sério. Mas Yui responde que agora ele tem que lutar por sua dignidade. Wang elogia as habilidades de Yui, mas diz que ele ainda está longe de merecer a admiração de Xiaotu. Xiaotu sai correndo, dizendo que terá que encontrar a irmã Ling para parar isso. Wang salta sobre Yui, ativando um soco flamejante. Yui consegue bloqueá-lo. Então ele se lembra da técnica de penetração. Enquanto Wang se aproxima perguntando se Yui não consegue acompanhar, Yui combina a técnica de penetração com um punho celestial e acerta um soco, diretamente no ponto fraco de Wang. A combinação de técnicas funciona melhor do que Yui esperava, e o sistema o parabeniza, desbloqueando o punho de penetração. Yui avança contra Wang, dizendo que é hora de um contra-ataque. Wang sorri, dizendo que eles resolverão isso com um soco. Yui percebe que o ponto fraco de Wang está em seu ombro, mas infelizmente Wang desvia. Wang zomba dele perguntando se ele está ficando sem energia. Wang acerta um golpe sólido no estômago de Yui, fazendo-o tossir sangue e desmaiar. Wang sacode as mãos, dizendo que Yui precisa de mais prática. O tempo passa e Yui acorda se perguntando o que aconteceu. De repente, uma figura com roupas peculiares se aproxima. É a Imperatriz.
Ela comenta que nunca imaginou que ele gostasse de dormir nas ruas. Yui, envergonhado, se levanta e pergunta por que ela está ali. Ela explica que ouviu falar de algo sendo refinado na fornalha e queria verificar. Ela se agacha perigosamente perto de Yui e começa a desabotoar a camisa dele. Ela diz que está apenas verificando se há lesões internas e conclui que ele está bem. Levantando-se, ela o aconselha a aprender a lição de que nem todo inimigo pode ser derrotado. É por isso que ele precisa escolher suas batalhas com mais sabedoria. Yui tenta explicar que não teve escolha, já que o velho o atacou primeiro. Ele se lembra de ter notado uma lesão no ombro de Wang durante a luta e pensado em atacá-lo. No entanto, ele decidiu errar de propósito porque ferir o velho muito gravemente poderia arruinar sua reputação. Ele percebe que ela parece ligeiramente preocupada com ele e pergunta se ela tem medo de perder o discípulo dela. Ela responde dizendo para ele não tocá-la com as mãos sujas dele. Enquanto isso, Wang está se perguntando para onde Yui foi. Ele admite que o garoto era mais forte do que ele esperava, especialmente aquele último soco, que pareceu perigoso. No entanto, Wang está confiante de que suas próprias habilidades são superiores e que ele desviou dos ataques de Yui facilmente, ou pelo menos foi o que ele pensou. Seu ombro está completamente destruído, de qualquer forma. De repente, Xiaotu aparece com a irmã Ling. Wang parece assustado e Ling pergunta: onde está a cena? A cena muda para o pátio da casa do mestre Huan. Dentro do quarto, o ancião está cuidando do vovô. Xiaotu está perguntando a Ling se o vovô ficará bem, enquanto o médico explica que ele parou o fluxo de energia e removeu o perigo de morte. No entanto, esta lesão no ombro é de uma doença antiga. O vovô, todo espetado, diz a eles para não se preocuparem. O velho não vai morrer. Enquanto isso, Ling agradece ao grandalhão que diz que vai se despedir. E outra pessoa ali já está chamando por ele. Eu tinha esquecido que as proporções daquela garota rosa são peculiares, certo? E ela está ali chorando ao lado do vovô preocupada. No entanto, ele diz a ela para parar com isso, pois ele tem que se preparar para uma partida ranqueada. A garota está um pouco confusa, certo? O cara é o rei do Summoner's Rift. Ling Ren quer saber se a luta lá fora foi boa. Xiaotu mente, dizendo que foi apenas um pequeno treino para o velho se divertir. No entanto, é óbvio que ela fica brava, dizendo que o cara desmaiou durante aquilo. O velho diz a ela para se acalmar. Todo mundo já sabe que ela é a responsável por esta família. No entanto, ela continua com raiva, dizendo que está envelhecendo e não será mais jovem. O vovô diz: ah, minha filha, você está prestes a fazer 30 anos. Você não é jovem há muito tempo. No entanto, naquele momento, um cara entra anunciando que os Ling e Marin vieram visitar. A Ling já tem certeza de que esses caras estão tramando algo, e o velho diz a ela para dar uma olhada para ver o que está acontecendo. Se for o caso, apenas diga que ele machucou a mão e não quer ver ninguém. No entanto, ela sabe que esses caras não vão acreditar nisso, mas ainda assim ele se vira. Enquanto ela sai do quarto, o cara atrás informa que o jovem da filmagem foi visto pela última vez no mercado de pedras. Enquanto isso, Xiaotu, prestes a explodir a qualquer momento, diz que ele é realmente teimoso. Além disso, seria bom para aquele garoto manter um perfil discreto e não chamar muita atenção. Lá fora, alguns caras estão conversando, querendo saber se a situação do mestre Wang é séria. Um deles reclama que justamente quando a colaboração estava prestes a funcionar, o velho apronta uma dessas. O cara quer se juntar à família Liu, mas o amigo diz que ainda é muito cedo. Sem mencionar que a gerente era apenas uma mulher muito irritante, e a de cabelo era uma garota. O cara lá atrás quer saber agora que a família Liu está sendo suprimida por causa do mestre Wang. O que vai acontecer? Lin Wei, no entanto, está pensando que é a chance perfeita. O cara está prestes a morrer e logo alguém assumirá essa liderança. Seria ótimo estar ao lado dessa pessoa. No entanto, o cara musculoso chamado Song Abio diz que trouxe algumas pílulas para o mestre. E ele chama essa equipe dizendo que seria bom para eles visitarem o velho Wang. Todos estão desconfiados. Todo mundo sabe que esse guia é da facção rival. E naquele momento, dois guardas aparecem e dizem que neste momento ninguém pode entrar no pátio do chefe. Abio fica irritado e diz aos caras para saírem do caminho agora mesmo. Obviamente, uma briga está prestes a estourar enquanto todos assistem para ver o que restará da família. Abio avança dizendo que se eles estão recusando o remédio que ele trouxe, é porque querem ver o velho morto, e ele não permitirá isso. Ele diz ao grupo para segui-lo e começa a dar socos em todos. Nesse momento, Ling Ren aparece na porta carregando uma bola de fogo e a joga na direção dos caras. Eles ficam impressionados que ela realmente apareceu. E ela não parece querer fazer amigos e quer saber se eles estão realmente ali para causar problemas. Apo está confuso. Essa maldita garota não deveria ser tão forte. Ele, todo amigável senhorita Ling, então, certo? Eu vim dizer que... No entanto, ela simplesmente ignora tudo o que ele tinha a dizer e passa. Lee avisa a todos para irem embora, porque o mestre está bem e não quer visitas. Mas então o grandalhão olha para si mesmo, e o velho à esquerda pergunta o que aconteceu com o velho Wen. Ren inventa que ele jogou a noite toda, teve tendinite e é por isso que não pode ver ninguém. No entanto, o cara da família Pan tem certeza de que deve ser algo pior do que isso. Naquele momento, o cara de terno azul se aproxima e diz que está tudo bem, ele está ali apenas para informar algo. A Ling diz a ele para falar rápido, e ele avisa que, infelizmente, a família Tian está tendo alguns problemas, e é por isso que a parceria deles foi cancelada. Ele pede a eles para entenderem enquanto pensa que não há como ele ficar preso com este velho morto.
Ling apenas responde que está tudo bem e que qualquer outro que queira desistir é bem-vindo a fazê-lo. Obviamente, os falsos começam a dizer: "Ah, meu negócio não está indo muito bem, certo? Não poderemos apoiá-lo." A Ling apenas se vira e diz que não importa, ela não precisa mais do dinheiro deles, e o que eles quiserem pode ser devolvido. No entanto, ao mesmo tempo, ela está se perguntando o que o velho está pensando. Mas no final, é óbvio, cada uma dessas famílias tem seus interesses, e neste momento eles não estão alinhados. Enquanto isso, o velho está dizendo a Xiaotu que aqueles que dependem de sua família sempre mostram suas verdadeiras cores em tempos de dificuldade. No futuro, ela saberá em quem confiar e quem é apenas interesseiro. Toda torta, ela o elogia, querendo saber se é o grande plano dele, enquanto ele admite que tinha medo de Ling. No entanto, agora que viu a situação se desenrolar, ele tem um novo plano. O problema é que Ling sabe que os motivos do velho são genuínos, e aqueles asteriscos estão apenas se aproveitando. A Bio, no entanto, está de lado pensando que o chefe passou décadas reunindo informações, e agora ele finalmente poderá testar tudo. De repente, ele coloca a bola na boca, né? E cara, parece que ele gostou, dizendo que a sensação foi incrível. Naquele momento, ele está ansioso para descobrir a verdade sobre o chefe Liu, quando, do nada, o protagonista aparece ali com o passe das sombras. O sistema já detecta uma crise, ativa a barreira e o cara é empurrado para longe. Nosso garoto não tem ideia do que está acontecendo. Ele simplesmente apareceu do nada e o cara está no chão. De repente, uma voz diz que ele finalmente chegou. Todos a reconhecem como o destino do mestre. Eles sabem que esta é a habilidade de transmissão de energia vital. Enquanto isso, Link quer saber se isso faz parte do plano do velho. Xiaotu já está toda bagunçada chamando por nosso garoto, dizendo para ele entrar rapidamente. Enquanto isso, os caras lá fora querem saber por que esse sujeito está aparecendo ali de novo. A cena então muda para o hospital da cidade, onde alguém está roncando. O garoto loiro informa que a condição do tio estava melhorando, então ele está de saída. Luffy, no entanto, o pai dele, diz para ele ficar onde está e diz que quem fez isso com o rosto da filha dele vai pagar caro. Naquele momento, o cara de terno azul aparece dizendo que a Bio enviou uma mensagem dizendo que Xiangping está bem. E o mais estranho é que parece que todas as famílias estavam prestando respeito a um certo Lu Yue, que ninguém conhece. O pai diz que não importa, ele nunca ouviu falar dele, enquanto o loiro quer saber por que de novo é aquele maldito garoto. O chefe diz para ele explicar quem é esse idiota. Enquanto isso, Link está dizendo para nosso garoto entrar. Ele entra todo sorridente, dizendo para eles esperarem um pouco porque um amigo dele está chegando. O cara musculoso, coitado, cai no chão todo machucado, dizendo que nada o impediria de servir ao chefe Lu. No entanto, não sei se é um truque ou um favor, mas nossa querida chefe chega, pisando na cabeça do idiota. O Baoshi cresceu, dizendo ao nosso garoto que ele merece um castigo divino. O protagonista faz uma corrida aruda e sai. Todo sem jeito, ele pergunta se ela não estava com pressa. King Nia, no entanto, estava ali parada olhando ao redor, enquanto Ling observa e percebe que não consegue sentir a presença dessa mulher. De fato, a existência de Lu Yu não era tão simples quanto parecia. Ela diz a todos para entrarem agora que o amigo dele chegou. Já no quarto, Xiaotu vê o novo amigo do nosso garoto e vai cumprimentá-la servindo um chá. Até a chefe fica impressionada com o tamanho dessa garota. A garota estava prestes a explodir realmente. O protagonista então pergunta como o velho se sente. Ele sentiu que algo estava errado na luta. O velho diz que sim, ele percebeu que o garoto se conteve no ataque para evitar machucá-lo. Mas você precisa se preocupar, ele vai se recuperar. Xiaotu se sente aliviada ao saber que a lesão não foi culpa do protagonista. Ling, no entanto, diz que não importa. Ela deveria parar de se fazer de inocente enquanto faz besteiras pelas costas de todos. Neste momento, a chefe está olhando para uma foto na parede, e o velho diz que sua família tem uma longa tradição marcial e passado militar. Todos os ancestrais lutaram para defender a terra, e com o tempo a família ganhou bastante influência. Ling diz que isso é verdade, e é por isso que as outras famílias estão tão interessadas nele, apenas por causa desse tipo de influência. Agora o protagonista está entendendo por que este velho tem feito tudo isso. Ling pensa que o velho conectar Xiaotu com o garoto também fazia parte do plano dele. Tudo isso para garantir que ele não fosse um dos traidores interessados apenas em destruir a família. Ela acredita que o velho, certo, fez um grande plano de xadrez quadridimensional, mas obviamente, certo, isso não faz o menor sentido. E o velho diz ao nosso garoto que aqueles caras estão todos usando máscaras, enquanto é muito mais fácil negociar diretamente com ele. Mas o protagonista acha tudo isso muito suspeito, enquanto o mestre já está pensando que em breve poderá controlar esse jovem. O velho se beneficia no final, e o garoto ainda o agradece. No entanto, King Nian comenta que, para ela, o protagonista parecia ser um alvo. Xiaotu não entende. Ela diz que está tudo bem que o velho tivesse muito poder, mas isso foi há muito tempo, e sua reputação está diminuindo, e todos estão abandonando o barco. E agora ele queria usar o protagonista como uma espécie de escudo. Yui e Ling estão ali um tanto confusos. E o apresentador já está pensando que talvez, realmente, isso fizesse um pouco de sentido. O protagonista percebe que se ele fosse como uma espécie de barreira na frente da outra família, certo? Ele revelaria todas as fraquezas do inimigo. Enquanto Xiaotu está brava e pergunta ao avô se ele estava realmente planejando tudo isso, o velho está todo assustado agora, certo? Querendo saber quem é essa mulher que de repente apareceu. Ela simplesmente apareceu, e ele já teve a sensação de que ela era gigantesca, o que ele é, e por que ele estava sendo controlado por ela. Ela está apenas dando uma encarada nele, e o velho tenta se explicar, dizendo que ela está indo longe demais, até parece que o velho planejaria tudo isso.
Nisso, ele diz ao nosso garoto que o que ele quiser é só pedir que eles são amigos. E Xiaotu diz ao nosso garoto a mesma coisa, dizendo que ela garantirá qualquer desejo. O protagonista para pensar e sabe, certo, que a família Wang é uma linhagem de artistas marciais. Então, se ele quisesse algumas técnicas emprestadas em qualquer área para ele, isso seria o suficiente. O velho, no entanto, avisa que técnicas importantes como o punho flamejante não poderiam ser compartilhadas. E mesmo com Xiaotu chorando, ele garante que essas não podem ser passadas para ninguém. O protagonista tinha dito que estava tudo bem, mesmo que não fossem técnicas tão preciosas para ele, já era mais do que bom. Mas então Kimian comenta sobre algumas flores que ela viu no jardim. Ela sabe que são usadas na comida, e o velho diz que sim, são flores raras que são cultivadas uma vez a cada 1000 anos. As sementes são muito valiosas, mas ele pode plantá-las onde quiser. O protagonista está um tanto confuso enquanto o velho faz a oferta. Estranhamente, a Imperatriz aceita na hora e diz que está tudo bem então. O protagonista acha estranho porque ela está indo tão longe apenas por uma planta que é usada para cozinhar. Mas o que ele pode fazer? A mulher apertou o W e não vai soltar, foi embora. Ele se despede do velho dizendo que está de saída. Ling critica o velho dizendo que ele planejou. E quando pensou que venceu, perdeu as técnicas e também perdeu algumas sementes. Xiaotu, por outro lado, diz que o velho tem que parar de ser tão egoísta. No entanto, ele responde que tem que ter cuidado. Ele não consegue entender o que aquela mulher é. A cena então muda para a casa do protagonista, onde aquele amigo dele do começo está curtindo a live de Zion Chan. Ele pensa que é o protagonista chegando e diz: "Ei, Yue, você pode pagar o aluguel este mês, amigo?" No entanto, na realidade, são 4 caras nas costas dele, e imediatamente eles o agarram e colocam o garoto de joelhos. Os caras estão perguntando se, este é o perdedor, enquanto o pobre gordinho avisa que é bom soltá-lo agora, caso contrário, ele terá que bater em todo mundo. O chefe, no entanto, apenas ordena que levem este garoto embora agora. Enquanto o protagonista está na floresta dizendo que neste lugar há plantas suficientes para ela comer por 1 ou 2 anos inteiros. Mas por que ela quer tanto isso? A chefe diz que ela é boba em pensar que está realmente ali apenas pela comida. E avisa que aquelas flores de alfarroba, eu tive que traduzir porque não faço ideia do que é isso e ainda não sei. Cresciam em troncos que eram essenciais para a criação de pílulas para aumentar a energia. Então o protagonista percebe que a safada mencionou as flores, mas na verdade está ali pelo tronco, ou seja, certo, ela enganou o velho. O protagonista diz que entendeu e pergunta se esta é uma maneira de ela recuperar a força que um dia teve. No entanto, ela revela que é incapaz de atrair energia para seu corpo. Nesse ritmo, as chances eram mínimas. E é por isso que esta pílula que ela está refinando é na verdade para o nosso garoto. O plano dela é levar o nosso garoto para aquele reino celestial. E tudo o que ela pede é que quando ele estiver forte o suficiente, ele também a leve de volta para o mundo dela. Liu Yu estava todo confuso, certo? Como ele deveria fazê-la retornar ao mundo dela? Nada disso faz sentido. Mas então ele recua dizendo que às vezes ele esquece que ela realmente não é deste mundo. Ela, no entanto, estende a mão e pergunta como a história vai se desenrolar sem um protagonista. O garoto, no entanto, sabe que se aqueles imortais realmente existissem, eles estão mais longe do que os humanos estão dos gorilas. Ele não acha que será capaz de fazer isso, mas ela avisa que o que existe acima do celestial são apenas rumores. E mesmo que a distância fosse enorme, ela confiava nele, então ele deveria confiar nela. Ela se aproxima, o garoto está todo corado enquanto ela diz que fará o seu melhor para ajudar. Quando ele atingir esse nível, atravessar o vazio será tão fácil quanto um movimento de mão. Então nosso protagonista já sorriu e disse que ótimo, então vamos em frente. Minha filha de lado assim, aquelas coxas gigantes, certo? A cena então muda para a empresa de mídia florestal, onde há uma garota com pequenas caixas de presente. Um cara gordinho diz que só Yui poderia garantir que tantos ginsengs de 1000 anos fossem dados de graça assim. E outro está chocado que havia um equipamento de VR lá, que era um novo lançamento. Alguém pergunta ao Sr. Lin o que exatamente Yui fez para ganhar tudo isso da empresa. Ele responde que eles terão que perguntar, e nesse momento nosso garoto está chegando à porta. No momento em que ele a abre, antes de dizer oi, o gordinho já está querendo pegar um VR emprestado. Todos estão confusos, ganhando muitos pontos de susto de todos. A secretária aqui está toda animada, já informa Yui que várias empresas vieram lhe dar alguns presentes. O cabeça de lâmpada diz, uau, Yui, você é o cara. Não guarde segredos de nós. Enquanto o xamã idiota está ao fundo dizendo, aquele filho da mãe do Yui chamando a atenção de novo. Pobre protagonista, ele apenas vive sua vida, e este cara sofre o colateral. O protagonista para pra pensar e tem certeza de que deve ser apenas o velho da família Wang. E então ele diz a todos para pegarem os presentes e agradecerem aos chefes no trabalho. Todos se viram para Qiang Niang e Lin e os agradecem, dizendo que são incríveis. Shounen relaxa, dizendo, no final este idiota é apenas um funcionário qualquer. Só ele pode chamá-la de Shiwokian Kiki. No entanto, em meio à brisa deste loiro, o irmão de Shiwokian, certo, diz que nosso garoto precisa parar de ser tão tímido. Várias pessoas da família já querem juntar os dois. Agora o loiro está confuso. O que você quer dizer com juntá-los? E então o irmão também anuncia. Yui agora é o diretor e maior acionista da empresa. Todos ali estão um pouco confusos, e ao mesmo tempo parabenizando o protagonista. E Lin diz que este era o desejo do ancião, e agora eles nem precisam de formalidades um com o outro.
O protagonista, olhando para a chefe, apenas pensa que ninguém nem percebeu que ela não é mais a mesma pessoa. E o sistema lhe dá mais alguns pontos por ter deixado todos no trabalho em choque. Então a coxa gigante diz a eles para irem embora. Mas o protagonista pede para ele esperar, querendo saber para onde ela está indo. Ela apenas diz que ficar ali é como estar perto de um monte de moscas, e o zumbido delas é irritante. Aparentemente ela usou os nomes dos caras, e eles estão dizendo que ela está realmente muito mais gentil ultimamente. A coitada realmente humilhou todo mundo. Enquanto Shemin está rasgando o chão, querendo saber por que todo mundo está tratando o Ípsilos assim. No quarto, o protagonista está perguntando o que mais ela precisa para fazer a tal alquimia, que ele buscaria tudo. No entanto, o grandalhão diz que ele não precisa se preocupar tanto. O mais importante é a concha, então eles vão focar no almoço. Naquele momento, o telefone dele toca, e do outro lado da linha, alguém grita por ajuda dizendo que foi sequestrado e está em algum bar Lua Negra. Ah, é o gordinho do apartamento, e o protagonista diz que de jeito nenhum ele vai, que aquele gordinho se meta em encrenca, ele só quer roubar meu dinheiro. No entanto, o amigo oferece um CD exclusivo do fã-clube para convencer o protagonista. Nosso garoto tem certeza de que o amigo não ofereceria algo assim, então ele está em apuros. Enquanto isso, o idiota do cabelo loiro está apenas ouvindo, dizendo que é isso que acontece com aqueles que ofendem a família Lou. A cena muda para o bar Lua Negra, e as coelhinhas estão todas animadas. De joelhos, o gordinho está ali sofrendo. Uau, cara, sofrendo, talvez eu tenha me precipitado com minhas palavras. Quando a artista fica sem ideias, ela não desenha as roupas, apenas pinta o corpo. Ela ordena ao gordinho que levante a cabeça, e assim que ele o faz, ela usa um poder estranho que parece mexer com as memórias. Ela pergunta se ele se lembra de algo, e ele responde que não, porque ele desmaiou quando foi sequestrado. Ela então diz a ele para contar tudo sobre aquela certa pessoa sem revelar quem ele é. O cara começa a falar sobre como eles são pessoas próximas, tendo se encontrado por um mês, quando de repente, uma coelhinha abre a porta e diz a madame que Lu Yu chegou. Ela então diz a eles para enrolarem um pouco enquanto ela termina de extrair as informações. Na fazenda noturna, o protagonista está entrando e as coelhinhas estão pulando por ali. Até que Ingnian acha as roupas ousadas, mas não é à toa, meu guerreiro. Você está em outro nível. A primeira coelhinha de seu território selvagem se aproxima do nosso garoto. Uma raça animal muito curiosa, ela se agarra ao nosso garoto, mostrando claramente medo. No entanto, nosso garoto diz que não está com humor para Zootopia hoje. E ele puxa o braço, a feroz. Ó, o que é isso? Jogou-a no chão e ainda mandou ela explicar onde está o tal deus da riqueza que governa este lugar. E ela responde que está tudo bem, já que não pode atingi-lo daquele jeito. Ela o atingirá de outra forma. E os brutamontes estão chegando. Bem, protagonista teria sido melhor apanhar primeiro. Pau, lá vem um carinha verde se teletransportando. Dá um soco e o protagonista desaparece. Pau, o que é isso também? Ele já acertou um, teletransportou-se de barriga em outro, socou o careca no rosto. Os caras estão todos tortos, enquanto o protagonista ativa o novo soco perfurante e manda todos pelos ares. O Brutamontes torna-se está lá confuso, dizendo que isso não faz sentido. Mas em um segundo, o cara já tem a mão no rosto. E bam, vai pro chão. Eles quase esmagaram a grande bola do nosso garoto. O que é isso? Saia daqui, careca, velho. Nosso protagonista está achando estranho, porque a legião marcial está caçando ele. E você porque pede ajuda ao Cole enquanto o careca manda o Guiano calar na boca. Isso mesmo, o cara disse que está tudo bem, mas vai manter Shenanigans ali em um canto. Kim Young não se importa com você, cara. Ela está tomando um copo de vinho calmamente. E lá vai o tolo, certo? Ele quer apanhar de uma garota gostosa. Não o culpo. Ele tenta, ela segura o braço dele. O olhar o manda quebrar. E bam, o tolo é arremessado. O líder da legião está todo confuso, enquanto Lu Wei sorri e diz que eles não deveriam mexer com ela. Naquele momento, King Nian se aproxima e diz que, como era uma missão de resgate, eles precisavam ser rápidos. Ao mesmo tempo, os caras percebem que ainda não estão preparados, enquanto a Feroz pede para eles mostrarem os truques que têm. No entanto, de repente, ela sente algo estranho e cai de joelhos enfraquecida. Alguém então avisa no comunicador que os efeitos do pó não devem durar muito. Com isso, o protagonista percebe que há algo no ar, e o careca diz que agora que estão acabados, é fácil dar cabo dos dois. No entanto, a Feroz o puxa para o colo dela, e ela, oh meu Deus, o que você está fazendo? Ei, amor, relaxa, eu cuido disso. Apenas fique aí. Ele a levantou do chão e a colocou lá. Avançou, soco. No entanto, o careca parece se teletransportar. Quando o cara de camisa vermelha aparece ao lado do protagonista, ele desfere uma saraivada de socos que mais parece um furacão de balas. No entanto, o sujeito usou a técnica de Killua junto com outra. Olhe, eles estão girando em torno do nosso garoto. Ninguém sabe de onde vem. Quando de repente os dois vêm de cada lado, o cara tenta atacar novamente com um grande soco no rosto do nosso garoto. Mas agora ele levanta o escudo, e nem a espada do cara penetra fundo. Uau, e os caras sofreram danos colaterais, ok. Ambos caíram. O sujeito está chocado, querendo saber como a força física deles foi destruída daquele jeito. Enquanto isso, Wei diz que apesar de todo o showzinho deles, ele ainda tem a vantagem. A garota embalada a vácuo, uma bela visão, está ficando brava ao ver a tal barreira do sino dourado. E o protagonista diz a eles para entregarem um amigo rapidamente, ou o problema vai ficar sério. Mas de repente um flashback cai no chão. Uau, a mão vai para o que mais importa, joga no colo dele e vamos sair daqui.
Senhora, o desenho era de um flashback, mas no final era uma bomba de fumaça. Isso não é falta de talento do artista. Esta é, na verdade, a técnica do inimigo. Ele enganou até a mim. É incrível. A garota embalada a vácuo está lá querendo escapar em meio ao caos, enquanto o protagonista segura o que é bom, dizendo que isso é uma armadilha. King Nian diz: seu cu, me coloque no chão e tire a mão de mim. O protagonista lhe dá outro aperto. Então daqui você diz o quê? Ah, ok então, desculpe. Me coloque no chão. Droga. Ela então diz que este lugar cheira a bálsamo e cássia, que são eficazes contra cobras. E tem uma certa técnica do coração da serpente, por isso funcionou. O protagonista percebe que quem está fazendo isso parece saber exatamente quem ela é, neste caso, uma reencarnada. E ela diz que tudo é muito estranho, e é melhor perguntar logo às pessoas lá dentro. Enquanto isso, eles interrogam a Abyo e perguntam o que a família Lu e a Legião Marcial estão aprontando. O sujeito apenas diz que não tem ideia sobre a Legião, mas o alvo da família Lu é a mulher. O sujeito pergunta por quê. Ele diz que estão caçando a Imperatriz. Um mês atrás, eles receberam o trabalho para eliminá-la, e foi isso. Ah, o protagonista lembra, certo? Um mês atrás foi quando ela levou o Hadouken no carro. Naquele momento, ele percebe que o alvo era na verdade Lin Maok, a pessoa original deste mundo. E ele quer saber quem é o cliente, mas a Bio vai dizer que não sabe nada sobre isso. Mas aqui, tome este removedor de almoço para o estômago. Enquanto isso, o protagonista vira como um avião na pista e diz que vão investigar a família Lu, enquanto o tolo caído no chão está gritando por ajuda. Lá fora, os dois já estão saindo, dizendo que essa família Lu é famosa. Eles podem acabar querendo vingança. Eu ia comentar que o amigo ainda não foi salvo, mas olhe o pobre coitado lá, pedindo ajuda, dizendo que ainda não foi salvo. Em outro lugar, a garçonete está dizendo a Shounen que a pessoa que ele procurava chegou. No entanto, o loiro diz que a única pessoa que ele quer ver agora é Hayoki. Até que nosso protagonista aparece todo machucado chamando por ele. Ele finge estar morrendo e diz: amigo, a Legião Marcial veio me matar, não tenho muito tempo. Shounen se aproxima. Tem certeza? Você não está me enganando, está? Você vai morrer, certo? Porque finalmente algum plano tem que dar certo. Pelo amor de Deus, é melhor você morrer hoje. Liu Mu o ignora e apenas diz: a família Lu e a Legião Marcial se uniram. Você é o único que resta para protegê-la, Xamã. Naquele momento, o loirinho assustado diz: o quê? A família Lu quer atacar Shouki? Aqueles asterisco, 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 eles vão morrer agora. Imediatamente, ele chama os dois guardas perdidos, que eu nem sei o que estão fazendo lá, e diz para eles unirem forças para resolver isso. Ele também diz ao nosso garoto para conservar energia enquanto a ambulância chega, que ele vai mostrar a Shouki que é ele quem a salva. No entanto, a garota estava bem ali, hein? E ela comenta que não imaginava que ele tivesse esse jeito com outras pessoas. Enquanto isso, vemos que Gushanen, quando estava prestes a sair, foi puxado por uma garota gordinha para um quarto. Ele pergunta como está a recuperação dela, e ela senta no colo dele dizendo que não se sente bem. O coração dela está aquecido com a chegada dele. Enquanto isso, ele também traz uma lista de papel com os nomes das pessoas que está investigando. Ele vai todo animado pegar a lista, mas ela arranca da mão dele e diz que ele terá que chamá-la de Yun. Essa garota gordinha, assim como ela diz, é um investimento em Bitcoin. Se você a colocar na academia, a evolução será feroz. Há uma boa chance de ela te deixar depois disso? Sim, mas bem, não mais. Você ficará sozinho quando ela ficar gostosa. Shounen está lá dizendo que vai chamá-la de querida, e ela imediatamente o esmaga. Depois de muitas surras que ele não aguentou, o pobre coitado está saindo do hotel com uma aparência exausta quando nosso protagonista estava de lado. Ele o agarra no beco, enfia uma bolinha na boca dele e diz que isso o ajudará a revitalizar. Shounen, todo assustado, quer saber o que o tolo está fazendo ali se ele deveria estar no hospital. Ao que ele responde que a medicina moderna é incrível. Ele se recuperou muito rapidamente. Shounen, bravo, diz que está sendo enganado e pede o dinheiro da ambulância de volta. Mas o protagonista quer saber se ele descobriu quem estava por trás de tudo aquilo. O loiro tenta disfarçar, dizendo que não, ele não tem informações. Mas o protagonista conhece o cara e o joga no chão, mandando ele revelar tudo imediatamente. E ele começa a procurar e encontra algo com informações debaixo das calças dele. Na verdade, o que ele deixou foi um gravador quando esse sujeito estava saindo. E então ele vê que a garota gordinha do Bitcoin descobriu que quem estava por trás de tudo era o irmão de Mayok. Em outras palavras, o protagonista está em choque que era aquele asterisco, 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 o do Lin Wei. Uau, isso foi quase um plot twist, certo? O cara agiu de forma legal, mesmo sendo sempre um lixo. Eu realmente errei, cara, me deixei enganar. No entanto, Shounen está segurando nosso garoto, dizendo que as coisas não são tão simples. Nosso garoto, no entanto, comenta que isso não é algo para ele se envolver. Mas o loiro diz que ele não pode simplesmente fingir que não sabe de nada. E o protagonista o ignora completamente e sai correndo, enquanto Shounen está socando a parede, dizendo que um dia Yui também se curvará a ele. De volta ao escritório, o protagonista está caçando algumas informações. Ele descobre que Lin Wei causou uma enorme perda para a empresa, e é por isso que ele quer se livrar da irmã para usá-la como bode expiatório. Naquele momento, ela entra perguntando por que ele não ligou para avisá-la. Ela entra toda vermelha querendo saber o que um mero mortal estava investigando. O protagonista acha isso um pouco estranho e pergunta por que o rosto dela está tão vermelho. Naquele momento, ela coloca a mão na testa e diz que tem uma solução perfeita. Imediatamente, o protagonista nota seu estranho olho em forma de coração. Ela havia sido dominada pela outra personalidade.
A marca Sisuke até aparece em seu ombro, o protagonista tem certeza disso. No entanto, a Feroz não para, certo? Na poltrona reclinável, a posição é como uma corrente. E a estranha ainda diz que da última vez que o testou, ele foi mais gentil do nada. Agora ele está ficando tão ameaçador para não usar outra palavra, certo? Ela diz como durão. Ele está confuso, querendo saber o que é esse negócio de teste. E a Feroz explica que ela é uma arma de alma que está separada do corpo, basicamente outro espírito. E foi a própria bruxa Mayok quem a salvou. Em um flashback vemos Mayok toda imperatriz, certo? Olhando para um artefato raro. Uau! Mas ela simplesmente o quebrou e disse que não estava interessada nisso. No momento em que ela quebrou a alma do cão, não havia para onde ir, certo? E ela procurou por um corpo para usar como recipiente. A Feroz sentou-se, abriu as conchas e começou aquela enorme cultivação. Ela absorveu junto com isso todo o ressentimento que Sol carregava. O espírito maligno tentou dominá-la e disse que se ela não conseguisse lidar, deveria apenas desistir e se render. Mas obviamente, certo, ela sobreviveu e acabou conseguindo usá-la como arma. O protagonista pergunta se carregar uma alma também significa carregar emoções. Kinney, no entanto, apenas o ignora e o segura, dizendo que deveriam ir para outro lugar. Então ela mostra os ingredientes e explica que são para fazer a chamada pílula da pureza que o ajudará. O protagonista responde que não tem ideia de como fazer isso, mas ela pega a mão dele e diz que é muito fácil. O protagonista pergunta: "O que você está fazendo, mulher?" E então sua grande mão tira um balde de alquimia do nada. Kinney entrega o caldeirão e explica que com aquilo ele pode fazer as pílulas sozinho. Imediatamente ela diz a eles para iniciar o processo. E algum tempo depois o protagonista se pergunta se será realmente tão fácil. No entanto, a Feroz ali, toda ofegante, diz que uma não é suficiente. Ele pergunta se ela está exausta e ela diz que está bem, apenas um pouco cansada. Mas lá vem ela com seus golpes precisos. Do nada, ela que estava sentada tropeça em sua direção, pedindo ajuda. O protagonista, no entanto, não se importa nem um pouco, apenas a coloca no sofá e consome a pílula. Naquele momento, ele é envolvido por uma estranha fumaça dourada e percebe que está se aproximando do nível de um grande mestre. Agora, com isso, ele finalmente seria capaz de lidar com Liu Wei. A cena muda para o próprio Liu Wei, discutindo com seu tio sobre aquele investimento Dan que ele desaprova. Ele está dizendo ao tio que investir em artes marciais é essencial para que eles afundem. No entanto, o tio manda-o calar a boca e o adverte que ele ainda está à frente desta família. Naquele momento, a secretária diz que lhe trouxe chá para se acalmar. Ele agradece, pega a bandeja, mas joga algo suspeito sem que o tio perceba. Ele o entrega ao tio e pede que, por favor, reconsidere os investimentos. E com isso, ele sai da sala, obviamente pensando que este maldito covarde só se preocupa em proteger o pouco que tem. Quando aquele asterisco o morrer, ele finalmente trará a família Lin de volta à glória. De volta à sala, Shannon está lá para falar com ele. Ele então diz que quer se juntar a ele para derrubar Liu Wei. No entanto, Lin mantém sua fachada dizendo que gosta muito do garoto Yu Wei. Então por que ele iria querer derrubá-lo? Mas Shannon apenas diz que sabe de tudo. Eles poderiam se unir para se livrar daquele garoto em breve. A cena muda de volta para as utopias, certo? Com os coelhinhos ansiosos para trabalhar o dia todo. Enquanto isso, o cara abre a porta e diz que Yu Wei havia invadido o lugar. O capanga apenas o manda entrar logo enquanto elogia Shannon, dizendo que este plano é realmente perfeito. E vamos ver se é realmente perfeito porque o protagonista invadiu chutando a porta. Ele imediatamente fica cara a cara com o coelhinho e duas lâmpadas vindo em sua direção. Naquele momento, Shannon diz que o tolo está ferrado e avisa que eles podem escapar por uma passagem secreta. A lâmpada tenta atirar, mas sua arma parece mais uma arma de brinquedo. O protagonista facilmente desarma 2 em 1 segundo. Loucura. E naquele momento, Shannon dá um golpe nas costas de Lin, enganando até a nós, certo? Lin está todo retorcido, perguntando se ele enlouqueceu. Enquanto ele pega algo e diz que não suporta Liu Wei, mas também não pode perdoar um asterisco, como ele que quer fazer mal a Maok. Temos um momento em que ele socou a parede dizendo que mataria Yui. Nosso protagonista disse a ele para apenas dizer o que queria e pedir ajuda. Foi então que eles elaboraram o plano. Agora Kusumi esmaga o rosto de Lin, dizendo que este asterisco o merece uma surra. Loucura, né? Mas a embalada a vácuo de repente aparece ali com uma faca na mão. Ela tentou lançar um belo ataque em nosso garoto que desviou. Uau, mas ela foi imobilizada. Droga, pensei que ela fosse mais poderosa. O que é isso, protagonista? Imobilizado, mas que posição é essa, homem? Você está arranhando a garota ali? E ela quer saber quem ele é, como ele sabe sobre a imperatriz. Mas o protagonista apenas avisa que terá que ver quem está por trás daquela máscara. Ao removê-la, ele se lembra de ter visto essa mulher antes. Foi ela quem jogou a bomba de fumaça naquela época. A embalada a vácuo, no entanto, está começando a sentir o cutucão. Quer saber por quanto tempo ele a manterá naquela posição. O protagonista percebe que essa luta foi diferente do que ele imaginava e a solta, pedindo desculpas. No entanto, ele é um tolo, certo? Porque assim que a soltou, ela tentou lançar um chute giratório. No entanto, no final, ela se ferrou de novo, e acabou em uma posição ainda pior. Enquanto o protagonista estava imobilizando a embalada a vácuo, o tolo Shonen estava lá, dominando o garoto. No entanto, ele é tão estúpido que conseguiu acertar a lateral, levantar o braço e levar um golpe na cabeça. Uau, mas Lin Wei estava todo bagunçado, levantando-se dizendo que teria que fugir para a área leste. Na memória que a embalada a vácuo quer escapar, nosso protagonista não permitirá que isso aconteça.
Ela então para e diz que ele é muito curioso e dará uma recompensa por ele ter vencido. E do nada ela diz que vai contar uma história. Ela era uma dançarina de espadas que se apresentava ao luar, uma jovem de uma família nobre que queria fugir com seu amado. No entanto, após a fuga as coisas não saíram como esperado, e outro homem a esperava. Nisso, aparentemente, o marido foi morto e ela foi capturada. O comprador era um forjador sinistro que a mantinha aprisionada para ser a dançarina do luar. Ela foi então forçada a se tornar uma espada maligna cheia de ódio, e saiu esfaqueando a todos. Até que um dia Limayoki apareceu, pisou na espada gigantesca, e disse a ela para ficar parada, para não matar mais ninguém. O protagonista percebeu, certo? Então ela era a alma da espada. E a embalada a vácuo diz que sim. Ela só está contando tudo isso porque King Nian parece confiar nele. De repente, ela se agarra ao nosso garoto e pergunta se ela pode compartilhar este corpo de vitalidade. Agora é a vez do nosso garoto recuar, querendo saber o que é esse negócio. No entanto, ela diz que eles seriam perfeitos para quebrar uma conexão. O protagonista, no entanto, vai dizer que acha que ela não aguentará essa conexão no sentido mais espiritual. Quando de repente, alguns samurais aparecem ali. Mas nisso, a embalada a vácuo se coloca na frente e diz que essa pessoa não pode morrer ainda. Mesmo assim, Lin ordena, dizendo que os dois deveriam morrer então. Nisso, ela então diz que está tudo bem e avisa que revelará seu poder. De repente, a espada começa a emergir do meio do peito, enquanto o protagonista está ativando o soco de luz perfurante, e o envia na direção de todos. No entanto, ele fica surpreso. O golpe que normalmente acabava com todos não teve efeito desta vez, e o exausto Lin Wei avisa que os Ronins ali estão, no mínimo no nível de um mestre. Contratá-los foi extremamente caro, mas agora, finalmente, o Sheko ia morrer. No entanto, nisso, a espada embalada a vácuo vem voando na frente dos caras que parecem estar presos em uma aura estranha. O cara ao lado dele diz para atacarem logo, mas ele já está com a espada na mão. O cara insiste, mas obviamente ele é cortado. Naquele momento, ela havia assumido o controle do corpo dele e começou a massacrar a todos. O mais louco é que a embalada a vácuo está controlando tudo. Pensei que ela estivesse do lado do nosso protagonista, mas de repente ela vem atacá-lo. E ele está em choque, especialmente porque ela acabou de derrotar inúmeros mestres. Nisso, ela envia uma saraivada de socos no queixo possuído. No entanto, Okosuo se protege com a espada, mas o protagonista, de um segundo para o outro, usa o passo sombrio, aparece por trás. Mas mesmo assim, o cara se vira a tempo e acerta o punho da espada no meio das costelas do pobre coitado. Mentalmente, ela diz ao garoto que ele não tem saída e dá duas opções. Ou ele ajudaria a se livrar da maldição de King Myang, ou seria transformado em um cadáver. Ela vem para desferir o ataque final, mas o protagonista se aproxima e agarra o punho da espada, dizendo que não escolhe nenhuma dessas. No entanto, ao fazer contato com a arma, ele consegue entender o que é que a espada realmente quer e suas emoções. Nisso, ele a puxa da mão do cara, dizendo que entende que ela só quer ser livre e assumir o controle de sua própria vida. Ele usa o poder ali para começar a dissipar a energia maligna. O sistema alerta que ele desbloqueou a forma da alma e ganhou uma recompensa. O protagonista então faz um corte no último que restava, e nisso, ele cai no chão liberando fumaça. A embalada a vácuo então aparece ao lado dele, dizendo que sim, ele venceu, mas ele se sente bem. Para ela, tentar modificar sua alma presa em uma espada maligna foi muito ingênuo. O protagonista, no entanto, se levanta e diz que não precisa mudar nada. Ele entendeu tudo quando agarrou a grande espada. O mais louco é que, do nada, a louca quer lamber o pescoço do nosso garoto, dizendo que agora ele vai implorar por sua vida. Mas então Kimyang aparece, dizendo que viu que ela mudou sua aparência, mas sempre soube quem ela era. Nisso, a embalada a vácuo diz que sabia que acabaria em suas mãos novamente. E então Kimyang a chama, e começa a absorver a mulher. Nosso protagonista vai dizer para não fazer isso, mas de repente, uau, tudo se dispersa. O protagonista fica um pouco confuso, querendo saber que tipo de explosão nuclear foi aquela. E então Kimyang diz que recuperar aquela alma restauraria um pouco de energia vital. No entanto, ela não consegue controlar esse poder, e portanto se recusa a ser dominada por ele. É por isso que de agora em diante a embalada a vácuo está livre para viver como quiser. No entanto, a Roxa avisa que não a agradecerá por ter sido poupada, mas sim que tirará tudo dela. A chefe diz a ela para tentar fazer o que quiser, e então a feroz se levanta, corre em direção ao nosso garoto, o agarra e o morde. A imperatriz não imaginava que era isso que ela queria tirar dela. E nisso, os dois estão se encarando, o protagonista se envolveu no romance. A embalada a vácuo diz que agora entende o que tem sentido por tanto tempo, e a chefe está toda corada ali, certo? Perguntando do que ela está falando, enquanto a vilã avisa que o próximo passo é fazer algo um pouco mais profundo. No entanto, nisso, Kimyang lança uma pequena indireta ali, forçando-a a se vingar e diz que é melhor ela ter cuidado, ou será morta, isso é certo. Mas nisso a atrevida diz que está indo embora. Ela está ansiosa para viver como humana depois de centenas de anos como alma, e pula para longe dizendo que da próxima vez que se encontrarem, serão eles pedindo perdão. O protagonista fica um pouco confuso, certo? Mas diz que aparentemente eles não saíram perdendo nisso, talvez. Ele quer saber o que era aquele negócio que ela mencionou sobre sinestesia. Claramente a chefe parece um pouco assustada. Uau, o pânico da sombra já começou, ela está toda ali. Ah, foi só um beijo. Então por que me sinto tão estranha? Aquela sorrateira como teve a coragem de roubar aquele beijo?
Quando de repente Shannon aparece ali como o chefe da família, o cara que foi envenenado e precisa de ajuda. O protagonista já está na sala, mas diz que é um veneno medíocre, assim como os planos de Lin. Não foi difícil se livrar. O tio agradece e diz que se não fosse pelo garoto, a família Lin estaria perdida. O protagonista vai explicar que é Lin Wai quem está por trás de tudo isso. E a chefe diz que aquele Pomas merece tudo de ruim que lhe acontece. Aquele garoto era ambicioso, mas ele não esperava que ele tentasse envenená-lo. Ele pensou que desta vez poderia contê-lo com a ajuda dos Ronins, mas quem imaginaria que ele até comprou aqueles caras? Kayamin concorda, dizendo que é uma pena usar os guerreiros assim nesses assuntos. De fato, ele havia cruzado a linha. E o protagonista já sabe que se aqueles caras o atacaram ali, eles devem estar infiltrados em outras partes da família e da sociedade. Alguém em outra casa agradece ao mestre, dizendo que é graças à sua ajuda que a família está se reerguendo. No entanto, é melhor que não os decepcionem. O cara com um corte no rosto diz que emprestou os guardas para Lin Wei, e tudo ficará bem. Eles não precisam se preocupar. A chefe, no entanto, diz que precisa dar uma olhada no que está acontecendo, e ativa um pentagrama ali, um hexagrama. Pela manhã, nosso protagonista e a chefe estão saindo da casa Lin. Ele então diz que esse título que ela tem de Imperatriz Cruel não se encaixa muito. Ela era uma garota muito gentil. E é por isso que ele quer saber, certo? Porque no passado ela pegou a alma daquela mulher. Sem contar que ele também viu na memória que ela não usou aquela espada maligna. O que Miyoki diz é que seria uma pena depender de um artefato como aquele. O protagonista diz que é realmente o que ele esperava da resposta dela. E nisso, ele também comenta que ela está sempre falando desse tal reino. Então Araji agora quer visitar pessoalmente aquele lugar. Estranhamente, o coração dela dispara e ela fica um pouco confusa do porquê. Ela pensa que é aquela mulher que afeta seus sentimentos que está agindo de alguma forma. E nisso, ela se despede do nosso garoto dizendo que vai investigar. O protagonista está um pouco perdido. Enquanto isso, Ling está toda bagunçada em um beco. De repente, ela vê nosso protagonista, e do nada tenta dar um soco. Ele apenas se afasta e ela cai como uma idiota. Ele quer saber o que a garota da família Wine está fazendo ali em tal acidente. De repente, ela acorda no quarto gritando Ronins. Ela quer saber o que está fazendo ali porque estava sendo perseguida por eles na cidade. O protagonista, no entanto, disse para ela parar de dar desculpas, especialmente porque ela o atacou do nada. Enquanto isso, a pobre garota mal acordou e está sendo espancada por Xiao Tu. Calma, garota, não precisa bater em mulheres assim. Cara, o impacto foi tão forte que até desencadeou um flashback de memória para a garota que se lembra de tudo. Ela estava interrogando um Ronin e perguntando sobre as bases e planos, quando de repente um feitiço de varredura reversa apareceu ali para extrair informações do cara. Ela tenta ativar a técnica do punho para quebrar isso, mas o resultado é óbvio. De volta ao quarto, ela diz que nisso, o Ronin desapareceu e ela tentou seguir. O protagonista percebe que a família Wine também está investigando esses caras, mas por enquanto ele decide fingir que não sabe de nada. Naquele momento, Wine aparece dizendo que já enviou os manuais que ele pediu. O protagonista se sente um pouco estranho vendo a mulher feroz se levantando ali, toda bagunçada. E nisso, Xiao Tu percebe e diz que se ele quiser, ela tem algumas fotos ainda melhores. Ele se sente um pouco confuso, querendo saber que tipo de oferta estranha é essa. Então ele se vira para o mestre Wang que diz que vai dar Ling para ele, mas não como sua segunda opção. Ela terá que ser sua mulher principal. No entanto, o protagonista ignora completamente isso e sussurra algo no ouvido do velho, que de repente diz a Xiao Tu para ir preparar um chá imediatamente. Ele então pergunta qual é o problema com o punho flamejante. O protagonista, olhando para Ling, diz que não sabe exatamente como, mas consegue perceber o fluxo de energia. O sistema explica que desde que ele subiu de nível, sua consciência também tem aumentado. Ele então diz a Ling que a fermentação do mestre é causada pela forma como o punho está criando danos ocultos. O mestre fica surpreso que o garoto realmente descobriu o problema com a técnica, mas diz ao nosso garoto que não há como eles abandonarem o punho flamejante por causa desta família. Mas acho que ele está certo. É uma técnica perigosa que eles até evitam passar para qualquer um. O protagonista diz que talvez Xiao Tu não devesse aprender isso de jeito nenhum. No entanto, o chefe insiste, dizendo que seria covardia, e além disso, a própria Xiao Tu não concordaria. O protagonista então diz que talvez a única opção seja melhorar a habilidade. Ambos parecem assustados e dizem que não é que não confiem no garoto, certo? Mas tentar evoluir uma técnica lendária como essa não seria tão fácil. Bem, naquele momento, a gigante Xiao Tu. Ainda não me acostumei. Toda vez que a vejo, penso, cara, acho que o artista se empolgou um pouco, certo? Ela chega ali carregando um chazinho com um olhar curioso. O mestre então diz que vai mostrar algo a Lu Wei e pergunta se ele pode realmente ajudar. Naquele momento, uma pedra vermelha gigante aparece e ele pergunta o que é aquilo. O mestre explica que é a pedra de aprovação marcial, que em teoria sente o potencial do artista. Basicamente, apenas aqueles que superam uma certa quantidade de poder podem aprender o punho flamejante. Quando o mestre a toca, ambos acabam em um lugar azul, e o velho explica que este é seu mar espiritual, que é vasto como o oceano. Ling também a toca, e mostra que sua onda se estende por mais de 1000 milhas. Quando Xiao Tu a toca, eles dizem que o talento dela se expande ainda mais que o de Ling. Ela então diz ao nosso garoto para tentar. No entanto, quando ele a toca, nada parece estar acontecendo. Até que de repente, olhando para cima, eles parecem estar em algum tipo de galáxia. O velho sabe que este é o chamado Oceano Estelar. Até Xiao Tu fica chocada, querendo saber como isso não faz sentido. Pode ser chamado de oceano se estiver no céu.
Naquele momento, ela percebe que a diferença entre eles já é gigantesca. O que é isso, minha filha? Ela esmaga Ling dizendo que isso não faz sentido nenhum. O protagonista, tendo chocado os três, até ganha um prêmio ali e se senta. Enquanto isso, o velho vem trazer a técnica do punho flamejante, dizendo que agora aceita sua ajuda. No entanto, esta era uma técnica essencial da família e não podia ser vazada para ninguém. O protagonista acena com a cabeça e diz que está tudo bem, até parece que você vai passar para alguém. Então ele fecha o livro e diz que é isso. Ele já entende a técnica e consegue ver melhorias. Ele ativa o punho flamejante, mostrando que realmente era uma técnica focada em despertar toda a energia vital. O problema é que há uma coisa sobre causar algum dano ao meridiano quando é conjurado. E o velho diz a ele que não só isso, praticar o punho flamejante também estava afetando sua mente. Mesmo quando ele não queria usar o ataque, havia uma espécie de voz o forçando a fazê-lo. As garotas acham que o velho lhe está ficando sério. No entanto, naquele momento, o protagonista já diz a elas para olharem. O segredo era liberar a energia negativa na outra mão. Enquanto em uma mão ele tem um soco flamejante, na outra a chamada energia reversa está fluindo para fora. Xiaotu acha que a técnica mudou demais, enquanto o velho diz que entende, mas dominar o controle de duas energias assim seria muito difícil. No entanto, ele vê que Xiaotu já está basicamente conseguindo, e ela já está elogiando o nosso garoto, dizendo que realmente sentiu que a técnica era muito mais poderosa. Naquele momento, Ling, no entanto, está perguntando ao velho o que ele acha que as pessoas que estão se infiltrando na cidade estão procurando. Ele diz que provavelmente o que está acontecendo no lago Lingxiu está atraindo muita atenção. No entanto, ele é muito velho e não tem tempo para se preocupar com essas coisas. Ling diz ao velho para parar de fingir. Ela sabe que ele fará algo. Ele diz que não há como esconder algo assim. Ele terá que agir. Antes de ver essa técnica de Lu Wei, ele havia desistido, mas agora que pode praticar o punho flamejante novamente, ele terá que agir. Enquanto isso, no Pico Esmeralda, o protagonista está jogando coisas nas árvores. O chamado milenar faz aquele crescimento acelerado das plantas. Ultimamente, porque sua percepção tem aumentado, ele consegue perceber o que acontece ao seu redor sem nem mesmo olhar. Ele decide deitar ali e sentir a energia, mas de repente ele se senta assustado, sentindo como se alguém estivesse se banhando no lago. Pelo som de joias tilintando, deve ser uma garota. O malandro acha muito perigoso deixar uma garota sozinha na floresta. Ele terá que ir dar uma olhada. Quando ele chega, há uma garota corada com uma barbatana na água. Ele se aproxima pensando que ela está se afogando, mas se a sereia se afogar, acabou. Então o mundo acaba. Lá vai o malandro. Ele mergulha para salvá-la, mas então ele vê o sorriso cortado no rosto dela. Ela então diz que ele não deveria ter pulado, e o protagonista quer saber onde estão as mãos da garota. Uau, a garota é meio que uma cobra. Ela não tem braços nem pernas, apenas as bolas circulares no meio do torso dela, certo? E ela diz que será gentil e o matará antes de comê-lo. O protagonista fica confuso, percebendo que veio aqui para fazer uma boa ação, mas ela o está traindo. Enquanto a garota diz que se ele caísse nas mãos de outro, teria sofrido muito mais. Ela está ali apertando, dizendo, uau, como ele é resiliente, mas ela gosta assim, com muito vigor. Ela se aproxima dizendo para ele parar de resistir tanto. O protagonista se liberta, ativa o punho flamejante e queima o rabo da malandra. Com o rabo quente, ela pula na água, querendo saber o que esse asterisco o fez, enquanto ele diz que vem mais por aí. No entanto, de repente ela aparece assustada, e um dragão gigantesco está emergindo atrás do protagonista. A garota cobra está prestes a fugir, mas o dragão a rasga ao meio, desperdiçando todo o design da garota. De repente, a fera aparece nas costas do protagonista e o encara. O protagonista está ali, assustado com o poder que o monstro está emanando. Quando Kanyang agarra seu braço e diz para os dois correrem. Aparentemente, estamos de volta à floresta, e ela está toda molhada, dizendo ao nosso garoto que eles tiveram sorte que aquele monstro não quis entrar na floresta. Ela quer se secar do seu apoio, mas não está funcionando mais. Nisso, ela explica que estava tentando cultivar as ervas, mas a besta demoníaca destruiu tudo. O protagonista está com raiva, dizendo que aquele asterisco o era todo dele. Uau, então ele se vira para Xiang, que está se despedindo de seus fãs com um sorriso. Era aquela arma demoníaca. Acho que sim, certo? A garota de repente decidiu virar streamer. Ela acena para seus fãs, dizendo que os verá outro dia. Enquanto a Imperatriz está ali querendo saber o que ela entende sobre o monstro do lago etéreo. A malandra senta ali toda torta, dizendo que ela disse que imploraria da próxima vez. Agora ela está ali pedindo ajuda. Nisso, King Ming diz que está tudo bem, então ela vai apenas absorver a alma dela novamente e procurar outra pessoa. Logo em seguida, Xiang propõe uma troca de informações e diz que o demônio está ferido e se recuperando. O protagonista, no entanto, diz que aquela criatura é extremamente poderosa. Era difícil para aquilo coexistir com humanos. O que ele não entende é como a Imperatriz sabia que Xiang teria essa informação. Ela então diz a ele que pouco antes de acabar neste mundo, ela já havia perdido o contato com a arma. Yue então entende certo que a arma Xiang havia chegado ao mundo antes da Imperatriz. E ela elogia nosso garoto, dizendo que sim, ela está morando lá há mais de um ano. Provavelmente no momento em que ela deixou King Nang, o fluxo de tempo para ela chegar àquele lugar era diferente. O protagonista agora entendeu, certo? Sinto muito, mas não posso ajudar com isso. Nisso haverá uma grande mordida nas bolas enquanto Sinun percebe que o mestre, assim como ela, havia sido enganado. O dragão então se vira e lamenta que agora que o item foi consumido, ele finalmente poderá obter a curtida neste vídeo, que